Oi, galera! Hoje vamos resumir uma história chamada O Nobre Pirata. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito. Divirtam-se! Uma explosão forte ecoa sobre os navios no mar. Rosetta, conhecida como a Aurora Vermelha, e o capitão do navio, Toulon, correm rumo ao leme. Enquanto avança, percebe que estão sendo atacados. Pensando nisso, Rosetta começa a suspeitar de Nick, um amigo querido. Ela tropeça quando outro canhão é disparado. Sente-se incapaz de ficar em pé devido à força do impacto. Em seu estado fraco, Rosetta reconhece um rosto familiar se aproximando. Espera, é o Nick. O que será que ele está carregando? À medida que Nick se aproxima, ele lhe diz que ela vai morrer não importa o que aconteça. Ele afirma que a morte dela era uma pequena troca para que sua tripulação vivesse. Ele força um frasco de líquido pela boca de Rosetta. Aos poucos, Rosetta começa a perder a consciência. Sério? Como se disparar canhões, roubar sua tripulação e traí-la não fosse o bastante. Agora ele está a envenenando. Inacreditável. Ela admite para si mesma que não tem medo de morrer. Contudo, hesita ao pensar nisso. Uma imagem de um rapaz loiro aparece em sua mente. Que gato! Não posso culpará-la por não querer deixar esse cara sozinho. Mas, acho que ele ainda é menor de idade. Eu consegui? Rosetta se pergunta enquanto lentamente abre os olhos. Ela avalia sua situação atual. Uma cama confortável, roupas finas e um quarto enorme. Oh, meu Deus! Quem a resgatou deve ser alguém importante. Uma nobre logo entra no quarto de Rosetta e a acaricia com preocupação. Rosetta percebe que deve ter sido ela quem a salvou. Ao olhar para a esquerda, de repente, cai a ficha de que algo estava errado. Seu reflexo estava completamente diferente de como ela se parecia. Depois de se acalmar, ela descobre que sua consciência habita nada menos que o corpo de Lady Leah Reno Valdemar. Lady Leah é a noiva do príncipe herdeiro. Sem saber como lidar com a situação ou como explicar o que estava acontecendo, Rosetta decide buscar informações. Ela abre as enormes janelas para escapar, mas logo é derrubada pela empregada, que está quase em lágrimas. Por favor, não se mate de novo! Grita a empregada. Rosetta congela ao perceber que Lady Leah tinha tentado acabar com a própria vida no passado. Não posso acreditar que uma coisa tão trágica aconteceria a uma nobre. Eu me sinto tão triste por ela. No breve tempo desde que Rosetta acordou no corpo de Lady Leah, ela descobre que a nobre havia tentado se matar depois que o príncipe herdeiro rompeu o noivado. Rosetta comenta que Lady Leah não é nada especial se deixou a tristeza dominá-la tanto. Enquanto reflete sobre isso, Rosetta conclui que talvez ela e Lady Leah realmente trocaram de almas. Ao perceber que se preocupa com seu corpo real, ela considera que apenas uma pessoa poderia saber sobre a troca, a bruxa do mar Calypso. Mas como Rosetta poderia se encontrar com Calypso se está presa no corpo de Lady Leah? Rosetta descobre que o Duque é bastante rígido e se irrita com facilidade. Isso só a preocupa ainda mais. Um frio percorre sua espinha ao perceber que o Duque poderia executar ela, se descobrisse que as almas de Lady Leah e dela haviam sido trocadas. Rosetta é uma grande excessiva em pensar. Mais tarde, Rosetta, ou melhor, Lady Leah, se junta a seus pais à mesa. Não importa o quanto tente, ela não consegue fazer seu papel de Lady perfeitamente. Conversar com o Duque e a Duquesa é um desafio para Rosetta. Acho que ninguém consegue mudar de um dia para o outro. Devido à falta de etiqueta de Rosetta, o Duque e a Duquesa olham para a filha com desdém visível. Era quase como se Lady Leah tivesse que ser completamente reensina para recuperar suas maneiras. Falando sobre etiqueta, diretamente, o Duque implora a Lady Leah, que é Rosetta no momento, começar a procurar um novo pretendente imediatamente. Eu sinto que o Duque só se importa com a imagem dele. Quer dizer, por que ele seria tão duro com a própria filha? No final do jantar, o Duque apresenta um ultimato para Lady Leah. Se ela não conseguir encontrar alguém em um mês, vai ser enviada para um convento de onde pode nunca mais sair. Quando ela entra em uma reunião de nobres, o assunto sobre a busca de Lady Leah por um novo pretendente preenche o ambiente. O Visconde Owen inicia o tópico entre os outros nobres. A notícia já se espalhou de que Lady Leah Valdemar enlouqueceu. Ela fala de forma grosseira, não tem etiqueta nenhuma e murmura coisas inauditas. Bem, eles não estão totalmente errados. Quero dizer, Rosetta é uma pirata que de repente virou nobre. Owen parece fixado em ouvir uma resposta do Lord Cadrial, o único contra-almirante do leste. Cadrial responde que a questão de Lady Leah não lhe interessa. Ao ouvir a resposta de Cadrial, os outros nobres expressam descontentamento, pois se sentem obrigados a se interessar por Lady Leah. Cadrial interrompe a conversa, chamando os outros nobres de desonrar uma dama pelas costas.
mas, meu Deus, ele não é um verdadeiro cavalheiro por isso? Entretanto, Owen se recusa a desistir do assunto. Ele menciona que a mãe de Cadrial já enviou uma proposta para Lady Leah em nome de Cadrial. Essa notícia deixa Cadrial chocado e atordoado. Enquanto isso, de volta aos aposentos de Lady Leah, Rosetta se sente à vontade vivendo a vida nobre. Quando uma lembrança de Nick aparece em sua mente, ela se lembra de que a vingança deve ser dela. Isso mesmo, seja a garota poderosa que você é. Rosetta elabora um plano de ação, e ele começa com a busca pelo corpo dela. Rosetta nota duas coisas que a impedem. Primeiro, Lady Leah não tinha nada que fosse seu. Nenhuma joia, nenhum dinheiro. Que nobre quebrada. Que ironia. Segundo, Lady Leah não tem nenhuma resistência. Como Rosetta poderia se mover ativamente se ela mal tem energia? Para trabalhar, Lady Valmont, a instrutora de etiqueta designada para Lady Leah, chegou logo depois, apressada. Ela começa a ensinar Rosetta a como manter uma postura de dama. Novamente, Rosetta percebe o quão frágil é o corpo da Lady Leah. Como ela poderia se sentir tão cansada depois de uns exercícios tão leves? Depois de um tempo, Lady Valmont elogia a forma de Rosetta, dizendo que estava perfeita. O elogio deixa Rosetta encantada na hora. Rosetta, então, passa de sentimentos de orgulho para exaustão quando Lady Valmont quer começar do zero, não conseguindo acompanhar devido às limitações físicas de Lady Leah. Rosetta desmaia ali mesmo. Nossa, aposto que Rosetta realmente não está acostumada a ter um corpo fraco de manhã. Rosetta e sua criada começam a discutir. Espera, sobre o que elas estão brigando tão cedo? Rosetta se recusa a vestir um espartilho. De jeito nenhum, ela conseguiria entrar em uma roupa tão apertada e estreita. A criada então pede para Rosetta levantar as mãos. Isso deixa Rosetta confusa. Sem perceber que era uma armadilha, Rosetta se vê presa no espartilho imediatamente. Quando o espartilho aperta, Rosetta desmaia novamente. Sério? Quão frágil é o corpo da Leah? Mas, por outro lado, espartilhos são uma maldição, então não posso culpá-la. Assim que Rosetta acorda, Anna, a criada, pede desculpas sem parar. Anna até se oferece para ser executada por quase sufocar sua mestra. Rosetta aproveita a situação, percebendo que isso poderia ser uma vantagem. Rosetta diz a Anna para não discutir mais com ela em troca de manter esse incidente em segredo. Mas as coisas nem sempre saem como planejado, já que Anna informa que o erro anterior não é mais um segredo. E isso que eu chamo de um plano frustrado para Rosetta. Hahaha. À tarde, Rosetta se encontra com sua instrutora de etiqueta. Lady Valmont está furiosa, pois Lady Leah falha em todas as aulas. Ela se desespera ao ver que a reputação que construiu ao longo dos anos vai desmoronar só por causa do fracasso de Lady Leah. Ao ouvir isso, Rosetta negocia um acordo com Lady Valmont. Rosetta promete se sair bem em todas as aulas, mas a condição é que Lady Valmont deve dar a ela uma parte da grana semanal, o estipêndio que o Duque paga para ensinar Lady Leah. Em troca, Lady Valmont também negocia seus termos. Rosetta, ou melhor, Lady Leah, deve atender a todos os seus padrões. Se Rosetta não conseguir, não receberá um centavo de Lady Valmont. É uma situação vantajosa para ambas. Chegando a um acordo, Rosetta e Lady Valmont apertam as mãos para selar o trato. Sinto que está surgindo uma cooperação entre as duas. Espero que tudo corra bem para ambas. Lady Valmont cumpre sua palavra, treinando Rosetta através de desafiantes provas de etiqueta sem hesitar. Esses desafios vão desde provas escritas até testes práticos. Lady Valmont submete Rosetta apenas ao mais alto nível de treinamento. Em 3 dias, Rosetta se transforma em uma dama completamente diferente, educada e pronta para receber pretendentes. A duquesa, mãe de Lady Leah, elogia o esforço de Rosetta e de Lady Valmont no treinamento. Enquanto a duquesa se ocupa inspecionando o guarda-roupa de Lady Leah, Rosetta pressiona Lady Valmont a entregar o dinheiro. Quando Lady Valmont entrega um saquinho de moedas, Rosetta imediatamente percebe que falta algumas moedinhas. É claro, esse é um pirata habilidoso ali. Para justificar isso, Lady Valmont alega que Rosetta não atendeu completamente aos seus padrões. Ao ouvir isso, Rosetta deixa o assunto de lado e não menciona mais. Rosetta encontra todos os pretendentes um por um, mas nenhum deles a agrada. Rosetta cria um código secreto com Anna para filtrar rapidamente todos os pretendentes. Infelizmente, funciona perfeitamente. Após seu 17º pretendente, Rosetta se deixa cair em exaustão. A duquesa promete a Lady Leah que o próximo certamente valerá a pena. Sério, quantas vezes a duquesa já falou isso durante o dia? Anna lê o nome do próximo pretendente e é nada menos que Lord Cadriel Monterosa. Espera, o quê? Esse nome parece muito familiar para ela. Ela se senta ereta novamente ao perceber quem irá encontrar. Um rapaz bonito de cabelo loiro surge em seus pensamentos. A mesma que ela pensou antes de desmaiar durante o ataque ao seu navio. Meu Deus!
O cara que vimos antes era Lord Cadriel. Eles vão se encontrar novamente em breve. Percebendo que encontrar alguém que a conhecia como Rosetta poderia colocar em risco sua posição atual, Rosetta diz a Ana para cancelar o encontro com Cadriel, sob a desculpa de que está se sentindo mal. Isso acaba sendo em vão. Assim que Rosetta tenta escapar pela porta, ela esbarra em Cadriel. Os dois se encaram. É um primeiro encontro íntimo entre eles. É como se o mundo todo girasse ao redor deles. Segurando Cadriel, enquanto tropeça, ela o observa e percebe que ele se tornou um jovem garboso. Ao sentir o cheiro do mar dele, ela fica nostálgica com seu passado. Eu não a culparia. Ser lembrada de algo tão próximo de casa deixaria meu coração apertado também. Cadriel, com uma voz fria, pede a Lady Leia que o solte se ela estiver bem. Seu comportamento gelado confunde Rosetta, pois esse tipo de tratamento é novo para ela. Ao tentarem conversar formalmente, ambos acham impossível se comunicar. Para mim, Rosetta está sendo a pessoa maior aqui. Ela está se esforçando para se entender com Cadriel, mas ele parece muito rude com ela. Cadriel não se afasta de seu jeito distante e frio, enquanto Rosetta não se deixa levar pela grosseria dele. Tentando ignorar toda a situação, Rosetta pega seu chá e toma de uma vez. Uau! Ela bebeu o chá como se fosse álcool. Hahaha! Sem perceber o quão quente estava o chá, Rosetta o cospe. Isso chama a atenção de Cadriel, que a olha de forma desaprovadora. Sua expressão logo muda para preocupação e curiosidade quando Rosetta começa a xingar cuspindo palavrões como um pirata. Caramba! Cadriel com certeza vai descobrir sua identidade com todos aqueles xingamentos. Com a boca aberta, Cadriel se aproxima de Rosetta, mas é interrompido por Ana, que afirma que sua Lady está machucada. Ana fala em voz alta, dizendo que não conseguiria carregar Lady Leia sozinha. Cadriel percebe a situação. Ele se oferece para carregar a Lady Leia. Ele vai segurá-la em seus braços. Rosetta suspira. Ah, como eu queria ser você. Ao alcançar uma distância segura, Cadriel coloca Rosetta no chão. Ele pede algo. Você pode me chamar de filho de um comedor de biscoitos? Ele definitivamente sabe que é Rosetta no corpo da Lady Leia. Rosetta se surpreende com o pedido. Isso era algo que ela costumava chamá-lo no passado. Tentando criar um espaço entre eles, Rosetta diz a Cadriel que não é apropriado interagirem assim. Cadriel fica chateado, mas concorda de qualquer maneira. Antes de ir, ele conta a Lady Leia, ou melhor, agora dirigido a Rosetta, sobre um tesouro que ela uma vez confiou a ele. Com um sorriso, ele exclama que já não possui mais esse tesouro. Ele fala como se tivesse certeza de que está falando com Rosetta. Quero dizer, ele não está errado, mas como ele sabia, faz uma semana desde que Cadriel e Rosetta tiveram qualquer contato. Considerando que ele não a contatou durante esse tempo, Rosetta deduz que ele deve não ter percebido quem ela era. A duquesa continua apresentando a Lady Leia uma série de convites. Bailes, piqueniques e passeios de barco. Rosetta, ao ouvir tudo isso, se cansa da ideia de mais compromissos sociais. Ao se virar para voltar aos seus aposentos, a duquesa menciona que um instrutor de dança viria vê-la hoje. Como se o instrutor de etiqueta não fosse o bastante, agora Rosetta teria que lidar com mais um. Depois, ao entrar no quarto para cumprimentar seu novo instrutor de dança, ela fica sem palavras ao descobrir que é Cadriel. De todas as pessoas para ser seu instrutor, por que Cadriel? Rosetta demonstra claramente que não quer que Cadriel a ensine, mas a duquesa não dá atenção. Para refrescar a memória da Leia sobre dança, Cadriel começa a ensiná-la o básico novamente. Rosetta faz uma expressão de descontentamento, mas não lhe resta escolha a não ser concordar. Cadriel a puxa para mais perto. Ela disse que essa era uma das posições básicas de dança que deveria decorar. E aí, como ela não poderia aproveitar momentos com o Cadriel assim? Deixa eu trocar de alma com você. Rosetta ficou nervosa só de pensar em estar tão perto do Cadriel enquanto dançavam. Só conseguia pensar no final da sessão. Estar tão próxima do Cadriel era péssimo para o coração dela. Não conseguia parar de corar e se sentir confusa com cada contato próximo. Voltando à realidade, Rosetta se disse que qualquer cara seria bom, desde que não fosse o Cadriel. Esse capítulo começa com uma lembrança que Rosetta teve de 8 anos atrás, no auge da noite, na prisão do Built. A pirata Rosetta vagava pelos corredores das celas de cada prisioneiro. Ouviu os gritos dos outros prisioneiros implorando para que ela os ajudasse a escapar. Rosetta não prestou atenção neles, pois estava procurando alguém específico. Onde aquele pequeno traquinas poderia estar? Ao virar outra esquina, Rosetta encontrou um garoto de cabelo loiro. Ele parecia elegante demais para estar na prisão. Bingo. Era definitivamente ele que ela precisava trazer. Ela se aproximou do Cadriel, mas percebeu que ele estava triste. Rosetta disse a Cadriel que ia tirá-lo da prisão por ordem do pai dele. Ao ouvir que era o pai quem a enviara, Cadriel sorriu levemente com a situação. Saindo de sua lembrança, Rosetta se lembrou de que seu professor de dança ainda era o mesmo Cadriel que ela conhecia. Deveria parar de ficar tão nervosa de vez.
Em quando? Acorda pra vida, Rosetta. Cadriel interrompeu seus pensamentos quando perguntou se a Lady Lia o desprezava tanto assim. Ela não o odiava. Era mais como se não tivesse escolha a não ser manter distância entre eles. Cadriel insistiu para explicar o quanto estava interessado na Lady Lia. Enquanto dizia isso, ele beijou a mão da Lady Lia, fazendo Rosetta corar intensamente mais uma vez. Mais tarde, Lady Lia participou da sua aula de etiqueta. Lady Valmont comentou que o jeito de falar da Lady Lia, meio de malandra de praia, ainda era um problema. Entretanto, Lady Lia melhorou muito desde o primeiro encontro delas. Uau, isso me enche de orgulho por tudo que Rosetta conquistou. Na manhã seguinte, Cadriel e Leia se encontram novamente para a aula de dança. Cadriel informa Leia que esta é sua última aula. Com um grande sorriso no rosto, Leia tenta parecer curiosa sobre o motivo de ser a última aula. Rosetta realmente não consegue esconder sua empolgação, mesmo que tente. Finalmente, ela poderá se afastar de Cadriel. Cadriel lembra a Leia que ela vai para o arquipélago em 2 dias para o baile reno. Por isso, esta é a última sessão deles. Pensando que finalmente pode se livrar de Cadriel, Leia se entrega à conversa deles. Ou isso realmente pode ser o último? De forma inesperada, Cadriel pede a Leia para ser sua parceira no baile Renoir. Isso choca Leia. Ela estava determinada a não ter mais ele por perto. Ela não percebe que nunca respondeu ao pedido de Cadriel. Cadriel se repete, mas desta vez, de maneira bastante sem emoção. Você acha que Leia, ou melhor, Rosetta, aceitaria um pedido assim? Pessoalmente, espero que não. Não quero adicionar mais problemas à vida de Leia. Rosetta reflete sobre as implicações de aceitar o pedido de Cadriel. Só por isso dá para ver que Rosetta se importa com Leia, mesmo que não a conheça pessoalmente. Leia recusa o convite de Cadriel para o baile. Ela diz a ele que já planejou ir com Lord Bentley. Ao ouvir isso, Cadriel não insiste mais no assunto. Mas antes de ir, ele dá um conselho a Leia. Cadriel havia ensinado a Leia apenas a abertura da valsa. Ela deve ter muito cuidado para não dançar além da abertura. Ele menciona que as pessoas achariam estranho que Leia mal sabe os passos de outras danças. Enquanto Cadriel se afasta, Leia fica sem palavras com seu conselho. Como ele pode ter pensado em trazer isso à tona agora? Enquanto Leia viaja para o leste, ela pensa em maneiras de rastrear seu corpo original, o corpo de Rosetta. Ela decide procurar o conhecido corretor de informações enquanto viaja. Rosetta consegue dormir e sonha com uma interação com Cadriel. Em seu sonho, Cadriel atrai semelhante ao que Nick fez com ela. Eu sinto muito por Rosetta. Ela agora tem problemas de confiança. Lia acorda assustada. Assim que faz isso, Ana a chama para ver a paisagem diante delas. Ana se prepara para a chegada de Lia ao arquipélago. Ela a lembra de ter cuidado com suas ações ao descer da carruagem. Lia se prepara para essa nova aventura. Na manhã seguinte, as criadas de Leia informam que Lord Bensley desistiu de ser seu parceiro. Em seguida, informam que todos os outros nobres, homens também recusaram acompanhá-la. Parece que estão planejando algo contra ela. Ela se encontra com Lord Bensley logo depois. Rosetta o ameaça com suas habilidades de faca. Muito rapidamente, Lord Bensley admite a verdade. Acontece que Cadriel se encontrou com ele e o convenceu a não ser parceiro de Leia. Agora, o que Cadriel está tramando? Rosetta pensa que talvez Cadriel realmente tenha descoberto sobre sua situação. Por que mais ele estaria tão interessado nela? Seus pensamentos são interrompidos quando Ana entra em seu quarto. Ana anuncia alegremente que Lord Cadriel está a caminho para buscar Leia. Esse cara trabalha como o vento. Eu te digo. Ana e a duquesa preparam Leia para a chegada de Cadriel. Assim que Cadriel chega, a duquesa os deixa sozinhos. Eu acho que a duquesa está tentando ser a cupido para eles. Leia vai direto ao ponto. Ela confronta Cadriel sobre por que ele interferiu em seus potenciais parceiros, deixando de lado as formalidades e falando. Livremente, Cadriel diz a Leia que foi culpa dela por se distanciar conforme envelheceram. Neste ponto, não está claro se ele está falando com Leia ou Rosetta. Leia não se incomoda com sua explicação. Ela diz a Cadriel que iria com qualquer pessoa, exceto ele. Ao ouvir isso, Cadriel muda para um comportamento arrogante e sério. Sacando sua adaga, ele exclama que perdeu algo há 4 anos. Algo que parece estar na cabeça de Leia. Cadriel é assustador quando quer ser. Isso me dá calafrios. Surpreendentemente, Cadriel entrega a sua adaga para Leia. Ele observa como ela a recebe. Ao passar a adaga para ela, ele conta que conheceu alguém que teve um ferimento no braço. Essa pessoa sempre relaxava o ombro direito quando recebia algo pesado. Depois, ele aponta para Leia e diz que ela fez o mesmo. Parece que Cadriel está começando a ter esperanças de que a Leia que ele está enfrentando agora é sua amada Rosetta. Pela enésima vez, Cadriel pede para ela ser sua parceira. É como se ela não tivesse outra saída a não ser concordar
concordar. Diante do espelho, Leia está em desespero. Ela percebe quão condenada está. Mesmo com diferentes colares apresentados a ela, ainda não está afim. Ana a anima, dizendo que pode encontrar seu destino hoje. Ela comenta sobre como Leia está deslumbrante. Leia então se perde em pensamentos sobre Cadriel. Ela decide que vai revelar sua verdadeira identidade para ele. Oh, qual seria a reação de Cadriel ao descobrir que ela é, de fato, Rosetta e que suas suspeitas estão corretas? Do lado de fora da propriedade de Valdemort, Cadriel, junto da duquesa Valdemort, está esperando por Leia. Assim que Leia começa a caminhar em direção a Cadriel, ele a cumprimenta. Ele elogia sua beleza. Por outro lado, Leia sabe que o que ele diz está cheio de mentiras. Em sua mente, ela recorda como ele a olhou antes, quando ainda era Rosetta. É diferente do jeito que Cadriel agora a olha como Leia. Portanto, ela não se deixa levar por suas palavras doces. Cadriel então segura a mão dela e a beija. Mas Leia não se intimidará e também joga o jogo dele. Na festa, quando Leia e Cadriel são apresentados, a multidão rapidamente espalha suas opiniões sobre os recentes rumores a respeito de Leia. O casal chama a atenção da multidão enquanto se apresenta. Cadriel então aconselha Leia a se manter afastada da multidão, dizendo que a agitação sobre ela vai se dispersar. Enquanto a música da dança começa a encher o ambiente, todos se posicionam com seus parceiros para começar a dançar. Quando Cadriel e Leia pisam na pista de dança, ela pergunta a ele o que ele fará se encontrar a coisa perdida que mencionou e que poderia estar na cabeça dela. Justo quando ele está prestes a responder, eles são interrompidos por outro casal. Enquanto Leia tenta se lembrar de quem é o cara ruivo na frente dela, Cadriel cumprimenta e o chama de Sua Alteza. Acontece que esse cara ruivo é Diego, o príncipe imperial. Finalmente temos um rosto para esse príncipe que quebrou o coração da verdadeira Leia. Por mais que eu queira odiá-lo, não consigo deixar de apreciar sua beleza. O cabelo ruivo dele dá um charme. Ok, voltando à história. Leia nervosamente cumprimenta o príncipe e pede desculpas por não reconhecê-lo. Depois, Diego apresenta uma mulher ao seu lado como sua noiva. Como se estivesse em um roteiro, a mulher se apresenta como Audrey. Justo quando Leia está prestes a terminar sua introdução, ela para ao perceber quão engraçada é a situação em que estão. Leia decide brincar com Diego. Ela apresenta Cadriel como seu companheiro enquanto se agarra ao braço dele. Isso, garota! Mostre para o Diego que ele não merece sua atenção. Entendendo o que Leia está tentando fazer, Cadriel acompanha ela. Ele pergunta a Diego se ele tem negócios com sua parceira. Diego então responde que só quer saber como Leia está, dizendo que está preocupado. Ele continua falando sobre como a verdadeira Leia tentou acabar com a própria vida por causa dele. Essa declaração esgota a paciência de Leia. Quando ela está prestes a xingá-lo, Cadriel é rápido em impedi-la. Cadriel então garante que vai cuidar de Leia. Ele até dá uma leve ameaça a Diego antes de se afastarem da multidão. Cadriel é o cara! Maldito seja Diego! Quando os dois estão sozinhos em algum lugar, Cadriel repreende Leia por não ter se controlado antes. Justo quando ela percebe como Cadriel está bonito enquanto a repreende, Owen interrompe o momento deles. Ao ver Owen, Leia o reconhece como seu corretor de informações quando era Rosetta. Dominada pela empolgação, Leia o chama de Turner. É aí que ela percebe que cometeu um erro. Não há como o Owen usar seu nome verdadeiro como corretor de informações. Você está ficando bem desconfiada, garota. Para se salvar, ela pede uma bebida ao garçom que passou. Ela chama a bebida de Turner, na esperança de que Owen seja enganado. Cadriel então pega a bebida dela e a corrige, dizendo que a bebida não se chama Turner. Ele a deixa sozinha com Owen para pegar outra bebida, apesar dos pedidos dela para não a deixar sozinha com ele. Cadriel a tranquiliza, afirmando que ele não é perigoso. Olhe para essa carinha assustada dela. É muito engraçado de se ver. Quando Leia e Owen ficam sozinhos, ela começa perguntando sobre a verdadeira identidade dele como Visconde. Ao confirmar que o cara que está na sua frente é da alta sociedade, ela se pergunta por que ele está trabalhando como informante de um pirata. É quando ela se lembra de todos os encontros que teve com ele. Ela percebe o quanto sentiu falta de todas as coisas suspeitas sobre ele. Depois de pensar sobre o que acha de Owen, uma realização a atinge. Ela pensa que Owen pode saber onde está seu corpo verdadeiro. Agora ela está em profundo pensamento sobre como perguntaria a ele isso sem despertar suspeitas. Vendo que Leia parece preocupada, Owen pergunta o que a incomoda. Ele até assume que ela está preocupada em encontrar seu noivo. Então a tranquiliza que Cadriel está de olho apenas nela. Por outro lado, a mente de Leia está ocupada em como perguntaria a Owen sobre Rosetta. Enquanto divaga, ela de repente bebe o vinho na mesa. Já está tarde quando ela percebe o quão amargo e forte é a bebida. Quando Owen vem verificar como ela já está caindo. Mas de repente, ela se levanta e enfrenta Owen,
chamando-o de Turner. Isso o choca. Quando ele pergunta como ela sabe do seu outro nome, ela o desafia a vender informações sobre Rosetta. Parece que o vinho realmente a afetou. Owen ainda está confuso sobre como Leah sabe do seu outro nome. Então ele supõe que ela investigou Cadriel. É por isso que ela sabe que Rosetta é o primeiro amor de Cadriel. Se ao menos você soubesse que a Leah com quem está falando agora é Rosetta, nosso querido Owen. Leah então joga a ele seu pagamento, que são as joias que ela juntou. Ou devo dizer, que ela roubou. Durante seu tempo com os Valdemores, Leah se encontra na sacada. Ela aproveita a brisa da noite. Ao senti-la, lembra que o som é igual ao das ondas quebrando no mar. Mais tarde, Cadriel se aproxima dela. Ele diz que a procura há um tempo. Continua que está preocupado que ela possa desaparecer novamente. Ele a chama de Rosetta. Ah, não! Isso significa que ele já conhece sua verdadeira identidade todo esse tempo? Antes, quando Cadriel foi buscar bebidas para Leah, ele ficou cercado por várias mulheres tentando chamar sua atenção. Mas seus pensamentos estão todos voltados para Leah. Ele recorda o momento em que dançaram e quando ela lhe fez uma pergunta. Ele declara que naquele momento, Leah definitivamente estava confessando que é Rosetta. Sua mente relembra todas as vezes que encontrou Leah e viu Rosetta nela. Acontece que sua suspeita de que Leah realmente é Rosetta cresceu quanto mais eles se encontravam. No entanto, ao ver Leah o evitando, seu desejo se transformou em raiva. Para ele, estaria tudo bem manter as coisas como estão entre eles. Mas, quando percebe que pode perdê-la novamente se o príncipe souber sua verdadeira identidade, isso o assusta. Agora, ele quer protegê-la a todo custo, com medo de perdê-la outra vez. Ó, Cadriel, seu amor por Rosetta é de se morrer de amor. Apesar de sua aparência diferente, você conseguiu reconhecê-la. Não é um amor doce? Voltando ao presente na sacada, ao ouvir Cadriel chamá-la de Rosetta, ela fica chocada e, ao mesmo tempo, em conflito sobre se deve revelar seu verdadeiro eu. Ela lembra do momento em que Cadriel estava tão apaixonado por ela. Assim que o pensamento dele a consome, ela se recompõe. Reflete sobre o futuro brilhante que espera Cadriel com uma linda duquesa. Sabendo como Cadriel é por ela, se ela pedir que ele jogue tudo que tem fora por ela, ele fará isso sem hesitação, mas ela não quer fazer algo assim com ele. Então, decide continuar deixando-o na dúvida, e finge que não sabe quem é Rosetta. Ele estava ligando mais cedo. Será que ela está realmente acusando ele de ser o bêbado? Oh, coitado do Cadriel. Ele não merece isso. Quando a manhã chega, Leah é saudada por Ana trazendo chá para ela. Quando pergunta como voltou da festa, Ana a provoca suavemente sobre como Cadriel a carregou para casa. Até sua mãe está bem satisfeita com isso. Então, Ana solta uma bomba em Leah dizendo que só falta mandar os convites de casamento. Leah fica chocada ao ouvir isso. Ela está confusa sobre como as coisas chegaram a esse ponto. Não é tão engraçado? A última coisa que ela lembra é de ter bebido. Agora, quando ela acorda, a primeira coisa que sabe é que está noiva. Quando vou acordar um dia e descobrir que também estou noiva de um gato desses, Ana continua dizendo que leva 2 horas da residência oficial até a casa deles. Quando a duquesa Valdemar perguntou a Cadriel se algo aconteceu entre eles no caminho, ele apenas sorriu suavemente. Isso fez parecer que realmente algo aconteceu. Quando Ana pergunta quanto Leah bebeu na noite passada, Leah responde que foi só um copo. Ana não acredita nela. Ela até a acusa de querer se embriagar por causa do príncipe, mas Leah desconsidera esses pensamentos. De repente, Leah pergunta a Ana se ela se lembra do dia em que ela se envenenou, já que não consegue se lembrar de nada que aconteceu naquele dia. Depois, Ana começa a recordar o trágico evento. Parece que o príncipe já é conhecido como um mulherengo, mas isso não incomodava Leah na época. Não até sair o boato de que o príncipe estava saindo com outra mulher e até a trouxe para o palácio. Para piorar, ela recebeu uma carta do príncipe rompendo o noivado. Então, decidiu visitar o palácio imediatamente. Quando voltou do palácio, estava inconsciente. Foi explicado que ela bebeu veneno bem na frente do príncipe. Isso foi confirmado por diferentes testemunhos de quem viu o evento. Coisa absurda, se matar só por causa de um homem. Depois de ouvir a história, Leah sente que algo não está certo. Então, pergunta a Ana se parecia que ela amava o príncipe. Ao que Ana responde que, aos olhos dela, Leah não o amava. É aí que ela forma uma ideia em sua mente. Há a possibilidade de que a verdadeira Leah tenha sido assassinada. Leah está pronta para sair com outro cara hoje. Ela segue seu caminho com determinação. Justo quando pensa que não vai ver Cadriel, se vê junto com ele no barco. Quando ela pergunta, irritada, por que ele é seu parceiro hoje, ele simplesmente responde que enviou uma mensagem. Ele vai acompanhá-la em todos os seus eventos sociais futuros. Enquanto ela continua a incomodá-lo, é interrompida quando ele coloca o casaco dela, fazendo-a corar. Eles são um casal tão fofo de se ver. Em uma discussão de amantes,
Cadriel então explica que odeia que os caras a olhem só por causa da aparência. Ele continua dizendo que a aparência dela não é nada além de uma casca. Não importaria para ele se ela fosse mais feia ou mais bonita, já que ele pensa em Rosetta enquanto enfrenta Lia. Cadriel é um cara tão leal, de fato. Ah, deve ser uma maravilha ter um amor verdadeiro, especialmente vindo de um doce assim. Depois de alguns momentos, Cadriel se aproxima de Leia e expressa que, mesmo ela só parecendo com Rosetta, ele não se importa mais. Quando o barco deles atraca e eles descem, Leia diz a Cadriel que vai seguir seu caminho, mas ela é interrompida ao ver um grande navio à sua frente, com Cadriel dizendo que ainda não terminaram de navegar. A excitação invade Leia ao ver a magnífica embarcação. Ela corre para conferir. Que fofura a Leia! Ela parece uma criança que acabou de ganhar seu brinquedo favorito. Em seguida, ela embarca animadamente no navio e passeia, conferindo cada pequeno detalhe. Enquanto relaxa no convés, sente que está realmente no mar. Ela ainda não acredita que está realmente em um navio de guerra. Lembra do tempo que passou em seu barco, o Toulon, e pensa em como sente falta daqueles dias como pirata. Mais tarde, Cadriel chama sua atenção e a convida para o banquete. Mas não muito longe deles, no barco, está um homem misterioso que parece estar de olho neles. Quem será esse cara? Quando a noite chega, uma queima de fogos entretém os convidados do navio. Cadriel oferece a Lia uma bebida. Um dos pretendentes dela tenta conquistá-la. Cadriel rapidamente bloqueia a visão do homem. Ele a segura e diz que não há outro homem que a mereça além dele. Tão possessivo e ciumento, né? As palavras de Cadriel têm um efeito estranho em Leia. Ela sente seu coração acelerar e seu rosto esquentar. Nesse momento, eles sentem o navio se movendo ao zarpar, deixando o porto. Lia fica feliz por estar navegando em um navio novamente. Mas quando está no convés, sentindo a brisa do mar, ela sente a náusea lhe atingindo. É tão engraçado ela estar em jogo quando estar no mar é sua coisa favorita. Cadriel ajuda Leia e a deixa descansar por um momento em um dos bancos. Então ele pede para ela ficar parada, pois vai buscar uma bebida para ela. Acontece que o homem misterioso que está de olho em Lia é Owen. Ao observá-la, ele fica suspeito sobre ela. Assim, decide se aproximar. Quando a cumprimenta, ela fica feliz em vê-lo. Ela diz que estava o esperando. Pergunta se ele descobriu algo. Para testar sua suspeita, ele diz que se encontrou com Calypso. Ele continua, dizendo que Calypso falou algo estranho sobre ela, que ela está amaldiçoada. Ele reflete que Calypso já falou sobre uma maldição de troca de almas. Se Leia realmente for Rosetta, ela reagirá à sua afirmação. Por outro lado, Leia ainda não está se sentindo bem, então não consegue compreender totalmente o que Owen está dizendo. Ver Leia enjoada faz Owen repensar se ela é realmente Rosetta, mas a maneira como ela está se comportando agora é estranha e não muito apropriada. Owen então tenta ajudá-la e a faz se levantar. Logo depois, o navio se inclina. Enquanto o navio continua balançando, Lia atinge a lateral do convés. Infelizmente, ela escorrega do braço de Owen e cai do navio. Oh não, isso é péssimo. Quando Leia mergulha no mar, ela tem dificuldade para nadar. A corrente forte aumenta a dificuldade para ela. Seu vestido pesado piora ainda mais a situação. Enquanto tenta respirar, ela perde a consciência. Na hora certa, Cadriel mergulha no mar e a resgata, lhe dando ar através de respiração boca a boca. Eu sei que isso é péssimo. Ser afogada? Mas vocês estão dispostos a se afogar se Cadriel estiver pronto para salvar vocês? Mesmo recebendo respiração boca a boca dele. Aqueles lábios são realmente divinos. Mais cedo, no momento em que Leia cai do navio, Owen fica em conflito sobre a situação. Que bom que a catedral chega a tempo. Ele rapidamente se joga para salvar Lia. Momentos depois, Cadriel aparece, segurando Leia inconsciente em seus braços. Ele tenta subir no navio. Depois de colocar Lia no chão, ele rasga uma parte do vestido dela. Ele continua fazendo CPR nela. Ele faz compressões no peito e lhe dá respiração boca a boca. A cena com certeza chama a atenção de todos. Finalmente, após sua RCP sem parar e suas súplicas, já que ele está muito preocupado em perder ela de novo, Leia finalmente respira e recupera a consciência. Uhul! Cadriel não a perdeu de novo. Graças a Deus. Quando Leia ainda está ofegante, Cadriel dá outra rodada de respiração boca a boca nela. Ah, por favor, estamos tendo dificuldade para respirar com essa cena. Você pode nos dar respiração boca a boca também, Cadriel? Na manhã seguinte, quando Leia acorda, ela encontra Cadriel ao lado de sua cama. Ao vê-la acordada, ele vem checar como ela está e então expressa alívio ao ver que a febre dela diminuiu. Com ele tão perto, ela fica envergonhada, então grita para ele sair de cima dela. Mais tarde, ela percebe que o que está vestindo é diferente do que usava na noite anterior.
Cadriel explica que eles foram arrastados pela correnteza. Ele acrescenta que vai buscar roupas mais caras. Então ela pergunta onde eles estão. Ao saber que estão na mansão Monte Rosso, ela fica chocada e nervosa. Cadriel explica que a febre dela estava muito alta na noite passada. Então ele a trouxe para a mansão da família dele, pois é mais perto. Depois ele pega uma carta e a entrega, dizendo que é uma correspondência da família dela. Depois de ler o conteúdo da carta, ela fica brava e a amassa. Cadriel segura a mão dela para acalmá-la. Ele diz a ela que, como a carta menciona, eles vão se casar. Cadriel explica ainda mais para Leia que a carta é uma carta oficial do Duque Valdemort. Resumindo tudo, isso só significa que ele precisa assumir a responsabilidade por ela. Durante o incidente de afogamento, ele rasgou o vestido dela e colocou os lábios sobre os dela. Isso aconteceu na frente de tantas pessoas. As reputações deles estão em risco. Apenas anunciar o noivado não seria suficiente. Ele então declara que ela o usa e pensa nisso como um contrato. Um contrato onde ele vai acomodar todas as condições que ela precisa. Ele está realmente disposto a fazer qualquer coisa só para mantê-la ao seu lado. Quando perguntado sobre quais condições ele está se referindo, ele responde que pode ser qualquer coisa. Ele pode fazer acontecer, seja o que for. Ele também observa que não há necessidade de cumprir quaisquer obrigações matrimoniais. Vendo que ela ainda está indecisa, ele se oferece para fazer um contrato, mas ela recusa. Suspira e expressa a ele que não tem interesse em casar com ele. Ele é totalmente diferente dela. Ao contrário dela, ela quer que ele brilhe. Ela continua dizendo que ele deve encontrar uma duquesa perfeita e se tornar um almirante. A conversa deles termina com ela apontando suas falhas e fazendo ele entender que ela não vai se casar com ele. Isso é muito doloroso para Cadriel. Mas você pode se casar conosco, Cadriel. Estamos mais do que dispostas a oferecer a você uma vida de parceria. Quando Leia finalmente volta para casa, Ana continua provocando e perguntando sobre o que aconteceu entre elas e Cadriel. Ana então lhe mostra a folha de fofocas. Quando Leia lê o conteúdo, ela fica em choque. As informações escritas lá são tão absurdas. Os rumores sobre elas e Cadriel se espalharam, e isso deixa Leia louca. De repente, ela manda Ana levar aquilo para algum lugar fora da casa de Valdemort. Quando dois guardas estão fazendo suas rondas, eles se deparam com Leia, que agora está disfarçada de empregada. Eles percebem que ela está tentando fugir. Quando veem que ela está tendo dificuldades para subir na parede, eles se oferecem para ajudar. Um deles aconselha que ela não vá longe demais, já que Cadriel está chegando em breve e que ela deve voltar logo. Depois de agradecer aos dois, eles percebem que precisam ajudar ela novamente a descer do outro lado da parede. Surpreendentemente, Owen aparece do outro lado da parede e se oferece para ajudá-la. O que é esse fofo? Quer dizer, o que esse cara está fazendo aqui? Ele ainda está seguindo a Lia? Owen faz um gesto dizendo que vai pegar ela. Ele está prestes a contar a informação que ela está procurando. Então, um pé aterrissa em seu rosto. Lia o usou como um degrau, mais como um rosto de degrau. Coitado do Owen. Lia, como você pode arruinar um rosto tão bonito? Lia rapidamente se afasta dele antes que ele consiga dizer que a Roseta da Alvorada Vermelha já está morta. Lia está feliz por estar longe daquele lugar. Com o dinheiro que tem, ela pode voltar para o leste. Porém, ainda precisa encontrar a Calypso para recuperar seu corpo. Infelizmente, ela subestimou seu próprio corpo. Logo, terá que fazer uma pausa. É quando ela vê alguém familiar. Uma velha que se parece exatamente com a Calypso. E é realmente ela. Então, Lia a segue. Mas justo quando acha que a perdeu, alguém a agarra. Por sorte, é exatamente quem ela estava procurando. Ela cumprimenta animadamente a Calypso. A velha a reconhece como Roseta e diz que não esperava encontrá-la. Para sua surpresa, Calypso revela que ela não precisa ir para o leste, pois seu corpo já afundou no mar há 4 anos. Coitada da Lia, ela fica devastada. E a alma da verdadeira Lia? Calypso responde que, como não consegue mais sentir a alma da garota, ela também não está mais neste mundo. Lia não consegue aceitar isso. Então, ela implora para que a Calypso mude sua aparência. No entanto, Calypso diz que uma alma só pode estar sujeita a uma maldição. Ela já está sob a maldição de troca de almas. Lia está em angústia. Ela precisa continuar vivendo em uma jaula de ouro. Calypso, sentindo pena dela, dá a ela uma poção que fará com que seu corpo atual não contenha mais sua alma. Seu espírito dormirá novamente. Lia lamenta que não pode mais ser uma pirata com esse corpo. Então ela tenta beber a poção. Porém, a lembrança de suas lutas pela sobrevivência a impede. Nesse momento, alguém aparece correndo em sua direção. Você nunca vai adivinhar quem é. É o nosso querido Cadriel. Claro, ela percebe que ainda o tem. Alguém que daria a vida por ela. Cadriel finalmente fala depois de secar o suor do rosto. Está tão quente. A Ren, ele diz a ela que não precisam se casar. Ele fará o que ela quiser para que ela não fuja. Esse nível de devoção é profundo. Isso é amor verdadeiro, galera.
Se ao menos tivéssemos um também. Ele a abraçou desesperadamente. O último pensamento que ela tem antes de perder a consciência é que seu Cadriel é tudo que ela possui. Ela está sonhando. Ela está mais uma vez em um navio. Seu único propósito na vida. Mas dessa vez, ela está correndo em direção ao horizonte. Enquanto Leia, ela se dá conta de que é apenas um sonho. Então, ela faz um voto. Ela promete voltar ao mar verdadeiro. Ela acorda devagar e uma Ana emocionada a cumprimenta. Ela descobre que ficou dormindo por 10 dias. A primeira coisa que pede é ver Cadriel. Quando ele chega, ele pergunta detalhadamente sobre sua saúde. Ela então lhe conta o motivo pelo qual o chamou. Ela quer que eles se casem. Dizer que Cadriel está chocado é um eufemismo. Ele se inclina em direção a ela e a lembra que quando se casarem, ele nunca a deixará ir. Bem, ele certamente é cuidadoso. Podemos apenas imaginar quão feliz ele está agora. Depois de todo aquele tempo correndo atrás dela, finalmente ele pode tê-la. Ela pede que ele assine o contrato que preparou. Se ele não acredita nela, antes que ela possa discutir os termos, ele assina sem pensar. Ela o recrimina por isso. Mas ele apenas explica que aceitará qualquer uma das condições dela. O quê? Eu não consigo acreditar como esse cara está completamente apaixonado. No dia do casamento, Leia parece deslumbrante em seu vestido. Ela pensa em como os marujos de Toulon estariam admirados agora que Cadriel finalmente pode pegá-la. Uma festa provavelmente teria acontecido se eles estivessem aqui naquele momento. Ela vê Cadriel encostado na parede atrás dela, parecendo tão bonito como sempre. O homem apaixonado segura a mão dela. Ele diz que está mais feliz do que pensava que estaria. Ele a beija na testa, afirmando que estava praticando. Ela ri das suas brincadeiras, mas permanece em seu abraço. Os dois parecem tão apaixonados que é difícil para mim aguentar. Eu quero minha própria catedral agora. Kurgot, o pai dos piratas e pai adotivo dela, disse uma vez que o amor é estar disposto a suportar qualquer coisa por quem se ama. Enquanto ela está se casando, se pergunta se ama Kizaru. Um pouco menos porque não está disposta a abrir mão de nada por ele. Ela não consegue abandonar sua vida como pirata ou sua vingança. Quando chega ao altar e sela o voto com um beijo, decide que não pode se permitir se importar muito com ele. O casal compartilha um beijo doce diante de todos, tornando-se marido e mulher. Finalmente, nosso casal está casado. Embora os pensamentos de Leia fossem meio deprimentes para tal ocasião, durante a recepção, Cadriel chama Leia porque o arcebispo quer ter uma palavra. Leia começa a se preparar mentalmente porque está preocupada que ele veja que ela é apenas uma pirata disfarçada de nobre. Percebendo que ela está pálida, ele acaricia seu rosto. Ele sugere que ela descanse. No entanto, o arcebispo interrompe o momento romântico deles, parabenizando-os pelo casamento. Ele então menciona que a energia dela parece ter mudado. Leia congela, pensando no pior. Mas então o arcebispo a tranquiliza, dizendo que ela só precisa se adaptar. Naturalmente, ela está confusa. Então ele explica que ela está em grande perigo e apenas ela pode lidar com isso. Ele então anuncia de forma estranha que algo chegou, exatamente quando o príncipe e seu noivo entraram no local. O idiota, quero dizer, o príncipe e seu noivo os parabenizam alegremente. Audrey então expressa como ela quer ver os lindos jardins de Valdemar, afirmando que é o motivo pelo qual quer vir. Que falta de educação! Leia certamente pensa o mesmo, já que é literalmente o seu casamento. Audrey quer que Cadriel a acompanhe, então ele não tem escolha a não ser concordar. Diego dispensa o arcebispo. Ele se certifica de que estão a sós. Então, ele diz a Leia que estava ansioso para vê-la. Ela nota o pingente que ele está usando. Ela reconhece que pertence a Calypso. De repente, ela começa a se sentir estranha. O príncipe toca seu rosto e pergunta se ela também sente isso instintivamente. Ele então pergunta quem ela é. Meu Deus, será que ele sabe? Antes que ela possa reagir, ele diz que ela não precisa ficar surpresa. Ele só vai lhe dar um presente por enquanto. Ela fica confusa. Enquanto ele está saindo, ela percebe que era um conjunto de pulseiras que ela e Nick haviam compartilhado. Com raiva, ela se pergunta até onde Nick chegou. Ela acaba em uma roupa bem sugestiva, graças à sua empregada super criativa. Ana é uma verdadeira amiga. Ela está esperando por Cadriel na cama para poder conversar com ele. Ele entra no quarto e está apenas com uma toalha na cintura. Uau! Acho que desmaiei por um segundo. Cadriel não é bom para a nossa sanidade. Ele se apoia na cama. Lia instintivamente o bloqueia, pensando que ele realmente quer algo, mas ele só está pegando o roupão. Explique-se, Lia. Você é a única com a mente suja, não é? Lia pergunta por que a empregada dele não trouxe nenhuma roupa. Ele responde que não permite que os serventes o ajudem a se vestir porque não gosta de ser tocado. Ela ri e pergunta se as mãos dela não contam. Ele se vira para ela e suavemente diz que é porque é ela. Ela se sacode para não se deixar afetar pelo charme dele. Ela começa a lembrá-lo da natureza do casamento deles, mas ele deixa claro que está ciente de que é apenas um contrato. Ele alisa o cabelo dela e diz que é bem
sorte que ela não tem escolha a não ser se casar com ele. Lentamente, ele baixa as mangas da camisa branca dela e diz que precisa deixar marcas para provar que cumpriram suas obrigações matrimoniais e evitar que outros espalhem rumores. Ele enfatiza que estaria em apuros se fizesse mais do que isso. Ele começa a deixar marcas pelo corpo dela. Meu Deus. Esse é um momento tão íntimo. Eu sinto que estou invadindo a privacidade deles ao testemunhar isso. Quando ele termina, fica um silêncio constrangedor. Então, ela sugere que eles vão dormir. Mas claro, tem a situação de quem vai ficar na cama. Ninguém vai deixar o outro dormir no banquinho. Leia diz para o filho dela, um pé no saco, dividir a cama com ela. Eles são tão fofos. Leia tem que se despedir dos pais. Agora que ela e Cadriel estão indo para o leste, enquanto olha pela janela, ela se lembra de como queria desesperadamente fugir dos Valdemars. Mas agora que finalmente está acontecendo, ela não está tão feliz quanto esperava. Aqueles dois nem tiveram a chance de lamentar a perda da filha deles, a verdadeira Leia. Ela para a carruagem e sai correndo. Ela pega a mão da mãe e diz para os dois ficarem saudáveis por muito tempo. É o mínimo que ela pode fazer pela Leia original. Eles vão chegar em uma semana, e a primeira prioridade de Leia é encontrar o Nick. Ela pensa em pedir ajuda para o Owen, mas ele parece estar emburrado durante o casamento dela. E claro, ele estava. Leia, você pisou na cara dele. Então ela percebe que Cadriel provavelmente será mais útil, mas ela se dá conta de que não deveria usá-lo assim. No entanto, ela ainda precisa discutir sua identidade com ele. Mas como a sorte não estava do lado dela, ela não consegue falar com ele na maior parte da viagem. Ele está sempre tão ocupado. Ou ele está trabalhando, ou quando vai para a cama, ela já está morta de sono. Um dia, Ana está ajudando a se vestir e percebe como ela está angustiada. Como de costume, ela interpreta isso de forma diferente e assume que ela está tendo problemas no casamento. Ela dá a Leia algo que supostamente faz o parceiro se transformar em uma besta à noite. Leia fica absolutamente enojada com isso e joga no chão. Mas Ana é persistente. Essa empregada é realmente intensa. Calma, garota. Cadriel chega para testemunhar a confusão, então Leia não tem escolha a não ser permitir que sua empregada fique com isso. Cadriel então pede para levá-la a algum lugar. Ela concorda, e ele a leva a uma praia pela primeira vez em muito tempo. Leia saboreia a brisa do oceano. Cadriel então a conduz por algumas escadas. 扭曲真实的自我，开启悬念的结局。 Para sua surpresa e total descrença, ela vê os restos do Toulon. Cadriel diz a ela que o encontrou achado em uma praia. Ele o colocou lá para evitar que se deteriorasse ainda mais. Ela fica com os olhos cheios de lágrimas enquanto ele explica que o Toulon é como uma lembrança de Kurgoth e que ele nunca perdeu sua relíquia. Ele coloca uma coroa de flores em sua cabeça. Um padre aparece. Ela está completamente confusa e pergunta a ele o que tudo isso significa. Enquanto lhe entrega um buquê de flores, ele responde que precisa dizer os votos de casamento diante do seu Deus. Ela o chama de louco por ignorar os votos que fizeram diante do Deus dele. Ela diz que ele nunca entrará no paraíso deles se fizer isso. Mas ele responde que o paraíso não vale nada sem ela. O inferno é paraíso se ele estiver segurando a mão dela. Que frase! Esse cara é suave. Até meu coração está batendo rápido. Ele a lembra do que ela disse quando ainda estava em seu corpo original. Seu antigo eu disse a ele que um véu de noiva e uma cerimônia não eram necessários. Você só precisa de um padre e uma garrafa de rum para se casar. Ela não consegue acreditar que ele a seguirá até aqui. Então eles se casam mais uma vez, com votos de acordo com os deuses dos piratas. Só os dois, um padre e uma garrafa de rum. Eu não consigo acreditar que um casamento tão simples é tão romântico. Depois, ele a chama pelo seu verdadeiro nome. Ele a chama de Rosetta, sem mais esconder que sabia quem ela era o tempo todo. Eles se abraçam. Diante do mar e do sol poente, seu casamento é selado mais uma vez com um beijo. Quando ela pergunta, ele explica que já sabia há um tempo. Ele conhece cada detalhe sobre Rosetta, seu sotaque, a forma como ela franze a testa, até seu braço machucado. Mais do que qualquer coisa, desde o momento em que se conheceram, ela sempre teve cheiro de mar. Ele explica que mal conseguiu recuperar isso do Toulon. Quando ela pergunta sobre seu corpo, ele a abraça novamente porque não conseguiu recuperá-lo. Para sua última surpresa, Cadriel a leva para ver um bando de crianças. Lá, ela vê os órfãos piratas que estava ajudando. Eles estão realmente sendo dados uma chance de ter um futuro diferente. Ela segura a mão dele e o agradece sinceramente. Depois de tudo isso, Cadriel a leva para seus aposentos. Ele está prestes a sair para trabalhar mais quando ela pede para ele dormir com ela. Um breve mergulho no passado mostra Cadriel como um garoto de 17 anos adorável. Ele ataca com raiva um boneco de treino.
Vigo, o subordinado de seu pai, percebe sua frustração. Cadriel é obrigado a participar de eventos sociais como um jovem cavalheiro, o que ele detesta. Ele está frustrado porque sua mãe proíbe até que ele suba em um barco, tratando-o como uma criança. Vigo o convida para passear em um barco com ele, já que é seu último dia de serviço. Ele se oferece para levar Cadriel a bordo de forma clandestina para animá-lo. Que suspeito! Na prisão de Build, Rosetta luta contra um bando de guardas para chegar ao seu alvo. Ela está irritada por ter que fazer isso, mas é uma ordem de Kurgot. Ela não consegue acreditar que ele quer que ela resgate o filho do almirante. No entanto, ele explicou que isso iria beneficiá-la no futuro como a sucessora de Kurgot, então ela aceita. Quando ela vê o pequeno almirante, ela decide que ele e seu pai serão suas cartas na manga, mas ao perceber quão adorável ele é, ela se derrete visivelmente. Ela o leva para fora, mas alguém os vê. Ela acaba lidando com essa pessoa, e o jovem Cadriel fica maravilhado com ela. Eles vão andar de barco. Ela está no meio de avisá-lo para ter cuidado quando ele, desastradamente, cai e afunda na água. Ela não tem escolha a não ser salvá-lo, mergulhando no mar e o beijando para dar mais ar a ele. Cadriel, mesmo nessa situação, está vermelhinho como um tomate no meio do mar de Sargasso. Rosetta o lembra de que ele deve sua vida a ela, mesmo quando ele se tornar almirante. O cachorrinho, quero dizer, Cadriel, concorda entusiasticamente, chamando-a de minha senhora. Ela passa a mão na cabeça dele por ele chamá-la assim, exigindo que ele a trate como capitã, mas ele insiste em chamá-la dessa forma, a menos que ela lhe diga seu nome. Ela é forçada a fazê-lo só para calá-lo. Ele pergunta a ela quando podem se encontrar novamente. Ela o chama de louco. A única vez que um pirata e um almirante se encontram é diante da lâmina da guilhotina. Que mórbido. Em seguida, eles encontram um grupo de marinheiros da marinha que devem levar Cadril até o pai dele. Mais tarde, Rosetta está em um bar. Ela escuta um marinheiro falando sobre um trabalho que acabou rejeitando. Aparentemente, pediram que eles fingissem que estavam na marinha e que estavam indo para o assento de Sarah. Pose. É aí que Rosetta percebe que algo está errado. Ela não pode deixar o pequeno almirante sozinho. Enquanto isso, Cadril está em um barco. Na frente dele está o traidor Vigo. Ele está se gabar de ter conseguido sequestrar Cadril 2 vezes. Ele aponta uma arma para ele, mas percebe que Cadril não está prestando atenção. Nesse momento, um corpo bate contra a janela, levando Vigo junto. Rosetta então aparece para resgatá-lo mais uma vez. Rosetta está ocupada brandindo uma espada para lutar contra os homens de Vigo. Ela diz a Cadril para ficar com ela. No entanto, quando ele vê alguém prestes a atacar Rosetta, ele pega uma das espadas dela e bloqueia o ataque. Ele derrota o marinheiro, mostrando o quão habilidoso ele é como espadachim. Rosetta fica incrédula. Ela dá um tapa na cabeça dele por não ter lutado antes. Os dois então enfrentam um monte de inimigos juntos, trabalhando com suas espadas em uníssono. De repente, o navio inclina, jogando Cadril no chão. Quando Rosetta vê um barril voando em sua direção, ela se joga para protegê-lo. O ombro dela recebe a maior parte do impacto. É por isso que ela tem uma lesão no ombro. Apesar de estar machucada, ela se levanta e pega sua espada, pronta para enfrentar mais inimigos. Felizmente, o almirante e seu navio chegam, prontos para resgatar seu filho. Mais tarde, Cadril pergunta a ela com remorso sobre seu ombro. Ela responde que não é nada com que se preocupar. Cadril está prestes a dizer que gosta dela, mas uma voz lá embaixo a chama. Ela olha para o navio e vê Nick em um pequeno barco. Ele está lá para pegá-la. Rosetta se vira para ele e, sorrindo, diz que foi divertido antes de mergulhar nas águas. Algum tempo depois, Cadriel precisa perguntar a Owen sobre Rosetta e Nick. Ele até pergunta onde pode encontrar Rosetta de novo. Assim começa sua busca para ver Rosetta novamente. Ele vai a todos os lugares possíveis onde disseram que Rosetta estaria. Ele é persistente até demais. Quando finalmente a vê novamente, ela pergunta por que ele está sempre a seguindo. Ele pega a mão dela e diz que gosta dela e que sente sua falta. No entanto, ela apenas manda ele sumir e esquecer dela. Ele promete nunca esquecê-la. Não importa para onde ela vá, quanto tempo leve ou como ela esteja, ele a verá novamente. E caramba, ele estava certo. Não só a viu novamente, como até se casou com ela. Isso aí, Cadriel. Preparem-se, pessoal, porque isso está realmente acontecendo. O casal está tendo um momento bem íntimo. Eles estão tão absorvidos um no outro que acabam na cama. Cadriel tira a camisa. Leia fica irritada com o quanto ele parece calmo. Ele admite que, na verdade, está nervoso, já que é a primeira vez deles.
No entanto, ele imaginou esse cenário muitas vezes e está determinado a não desapontá-la, especialmente porque é bom em tudo que faz. Ai, eu aposto que você é. Ela solta a mão dele e afirma que está confusa se ele está olhando para ela ou para Leah. Cadriel começa a respondê-la, mas ela o interrompe, dizendo que isso é irrelevante. Ele a impede de se perder em palavras, levantando-a até seu colo, surpreendendo-a. Ele dá um beijo doce em sua testa e em seus lábios. Ele a elogia por como ela é boa em pensar demais. Com paixão nos olhos, ele admite que desejaria até uma pedrinha se ela contivesse sua alma. Isso é tão estranho, mas ainda assim é de tirar o fôlego as coisas que você me faz sentir, Cadriel. Na manhã seguinte, Leah acorda com um gigante marido, parecendo um cachorrinho, a abraçando apertado. Nossa, ele é tão lindo que estou me distraindo. Leah lembra do que fizeram e deduz que perdeu a cabeça na noite passada. A princípio, ela pensa que Ana acendeu a transforme seu parceiro em uma besta depois do anoitecer. Uma vela. Apenas para descobrir que o pavio não foi usado. Oh, Leah, não precisa culpar a pobre vela. Foi tudo culpa sua na noite passada. Leah percebe que provavelmente estava apaixonada por Cadriel sozinha. Quando ele acorda, a puxa para seus braços novamente. Ele pede que fiquem assim por um tempo. Ela se lembra que não deveria se apaixonar por ele, mas ainda assim permanece em seu abraço. Enquanto isso, em um cenário distante e não tão agradável, o príncipe herdeiro está conversando com alguém sobre alguns preparativos. A pessoa responde que sequestrar pessoas não é bem o trabalho de um pirata. Então pergunta ao príncipe sobre a busca por Rosetta. O homem é, na verdade, Nick. O príncipe explica que uma alma que troca de corpo não vai anunciar esse fato, mas garante que está tentando. Nick concorda, mas enfatiza que Rosetta precisa ser encontrada, afirmando que ela é tudo o que ele precisa. O que isso significa? Que planos malignos esses dois estão tramando? Por fim, Leah e Cadriel finalmente chegam à propriedade Monterosa. A mãe de Cadriel não poderia estar mais empolgada em receber sua nora. Ela fica extasiada com Leah e praticamente pula ao redor dela de tanta alegria, oferecendo um tour pela propriedade. Cadriel, no entanto, não fica muito feliz ao ver sua mãe monopolizando sua esposa. Eles se encaram com raiva, mas ele não tem chance, especialmente quando seu pai, o almirante, o afasta deliberadamente. Nós amamos ver os maridos apoiando suas esposas por aqui. Aceitando, Cadriel deixa Leah com sua mãe, mas não antes de dar um beijo suave em sua testa. Com os homens ausentes, as duas mulheres se conectam. A última parada é no quarto de Leah. Quando a mostram lá dentro, sua respiração prende na garganta. Ela fica maravilhada com o quarto. O design realmente a toca. Como que por mágica, Cadriel aparece atrás dela. Leah não consegue evitar agradecer a ele por fazer o lugar igual ao quarto dos Toulon. Os dois compartilham um beijo afetuoso. Claro, uma coisa leva a outra. Eles acabam aninhados nos braços um do outro enquanto a noite cai. Cadriel se despede de Leah antes de partir para uma viagem de trabalho. No entanto, um tempo depois, com a ajuda honesta, Leah se disfarça de empregada. Ela sai do quarto, arrastando uma bolsa cheia de tesouros. Ao amanhecer, Leah e Ana partem em direção a um caminho secreto perto da cachoeira da propriedade. O caminho é estreito e escorregadio. A estrada, que leva à cidade, é muito pior. É uma trilha de terra cheia de buracos que tem morte escrita em cada canto. Só de pensar na jornada, Leah se sente enjoada. Como ela imaginou, a viagem para a cidade do porto é realmente terrível. Na cidade, Leah insiste em se aventurar sozinha até um lugar chamado 4426. Embora Ana esteja hesitante, ela fica para trás, conforme as ordens de Leah. No entanto, se Leah não voltar em 2 horas, Ana diz que vai pedir ajuda. Todos nós precisamos de uma amiga como ela em nossas vidas. Tanta coisa mudou na cidade do Porto desde que desde que Rosetta visitou pela última vez. Não é surpresa que Leah acaba se perdendo rapidamente. Logo, ela derruba 2 homens que a seguem bem de perto. Subordinados de Cadriel, ela imagina. Finalmente, ela consegue encontrar o 4426, uma guilda de informações. Infelizmente, um dos funcionários se recusa a atendê-la. Ela está prestes a partir para a briga, mas então uma voz da sala interna entra e a deixa entrar. Leah sorri de maneira arrogante, mas quando ela entra, é atacada e colocada em um golpe de cabeça, nada menos que por Owen. Quando Owen percebe que é Leah, ele imediatamente a solta, confuso sobre o motivo de ela estar ali. Limpando a garganta, Leah desvia todas as suas perguntas e escolhe abordar o elefante na sala. Owen engole em seco, sua mente recordando a noite em que ela quase se afogou, porque ele acidentalmente soltou a mão dela. Ele está prestes a se desculpar quando, de repente, Leah fala e exige saber por que ele não esteve em seu casamento.
Envergonhadamente, ele admite que sua ausência no casamento dela com Cadriel foi porque ainda se sentia culpado por deixá-la cair no mar. Ao ouvir isso, um sorriso malicioso surge nos lábios de Leah. A culpa dele é exatamente o que ela precisa para tirar proveito dele. Indo direto ao ponto, Leah revela que precisa de um favor como pedido de desculpas de Owen. Ela quer conhecer os membros da tripulação do navio que chegará. É um pedido que o deixa pasmo. Sempre atuando, ela então começa a chorar, deixando Owen sem escolha a não ser concordar. Essa garota sabe o poder que tem sobre ele e está aproveitando ao máximo. Com tudo organizado, Leah corre de volta para Anna e as duas viajam de volta para a propriedade. Mas, ao chegarem ao caminho secreto, ficam horrorizadas ao ver a carruagem de Cadriel se aproximando da propriedade. Leah e Anna entram em pânico. Elas não esperavam que Cadriel voltasse até a noite. Elas correm pelo caminho sinuoso, mas a tragédia acontece quando Leah escorrega do caminho e despenca para a beira do penhasco. Felizmente, Anna consegue segurá-la e Leah consegue subir de volta. As duas então correm de volta para a propriedade, rezando silenciosamente para chegarem antes de Cadriel. Enquanto isso, Cadriel acaba de descer da carruagem, sem saber que sua esposa está correndo pela vida às suas costas. Ele chega à propriedade e sobe as escadas. Mas, quando entra, o ambiente está completamente silencioso. Um sorriso então aparece em seu rosto ao encontrar sua esposa dormindo profundamente, apesar da hora avançada da tarde. Acariciando seus cabelos, ele a cutuca suavemente para acordar, chamando seu nome docemente. Abrindo os olhos lentamente, Leah se surpreende ao ver Cadriel de volta tão cedo. Que atriz! Enquanto conversam, Cadriel fica surpreso quando Leah faz um pedido estranho. Ela quer um treinamento de esgrima. É claro que ele não pode dizer não a ela, e os dois acabam se apaixonando de novo. Naquela noite, Cadriel se encontra secretamente com Owen, exigindo saber o que Leah pediu a ele. Parece que ele já sabia de tudo. Acontece que Cadriel e Owen têm um acordo antigo. A única razão pela qual Owen foi liberado para administrar sua guilda de informações foi porque prometeu compartilhar tudo que descobrisse com Cadriel. No entanto, desta vez, Owen parece não estar muito afim de cumprir sua parte do acordo. Sorrateiro como sempre, ele pergunta a Cadriel se Leah sabe que ele está bisbilhotando seus segredos. Não é que ele esteja traindo o acordo, segurando informações. Na verdade, é um conflito de interesses. Owen sorri com arrogância. Como ele consegue lidar com clientes que são seus amigos? Cadriel, acho que você acabou de encontrar seu par. Cadriel ri do que o amigo disse. Owen claramente não o entendeu. Ele não está bisbilhotando nada. Apenas quer estar alguns passos à frente de Leah para mantê-la segura. Com indiferença, ele encoraja Owen a ajudar Leah a conquistar o que deseja. Faça o que fizer. Ele se compromete a pagar por tudo. Isso surpreende Owen, mas ele suspira e concorda mesmo assim. No entanto, ele tem uma condição. Ele quer ser o instrutor pessoal de esgrima de Leah. Sem opções, Cadriel concorda. Ele apresenta Owen como o novo instrutor no dia seguinte. Embora de uma maneira bem protetora, a pedido de Leah, ele os deixa a sós. Mas não sem antes dar um beijo carinhoso na cabeça dela para Owen ver. Owen, querido, você é lindo, mas talvez você tenha que recuar disso. Sozinha, Leah confronta Owen, sabendo muito bem que nada disso é coincidência. Pigos, ele admite que quis se tornar seu instrutor de propósito. Ele diz que foi puramente pela conveniência da comunicação e pelo dinheiro extra. Falando em segredos, Owen dá a Leah uma atualização sobre seu último pedido. Ele entrega uma lista dos membros da tripulação que conseguiu localizar e informa que podem se encontrar na próxima vez. Inesperadamente, Leah quer conhecê-los imediatamente. Os dois vão para a cidade e a primeira pessoa que procuram é Melvin, o membro mais jovem da tripulação e um órfão que Rosetta acolheu pessoalmente. Owen a avisa para ter cuidado com Melvin. Ele é um ladrão de velocidade inigualável. Mas claro, Leah sabe tudo sobre ele. Ela esbarra acidentalmente em Melvin. Quando ele vê as joias nela, finge estar ferido na hora. Ele exige ser tratado. Leah o leva até a carruagem. O que ele não sabe é que caiu em uma armadilha. Dentro, ela diz diretamente a Melvin para parar com a encenação. Ela começa a agir como a companheira de Nick. Isso faz Melvin ferver de raiva. Sua reação é suficiente para Leah confirmar que ele não é um dos traidores. Aliviada, ela então revela sua verdadeira identidade. Ela é Rosetta, a própria Aurora Vermelha. Como nos velhos tempos, Leah aceita Melvin e o leva com ela. Isso desperta a curiosidade de Anna. Ela não conhece a história dos dois. Então, pensa que sua mestra foi ingênua o suficiente para cair em um golpe como o de Melvin. Melvin, por outro lado, está desacordado. Aparentemente, no início, ele estava cético. Mas Leah conseguiu responder suas perguntas excessivamente longas com maestria. Quando Leah contou uma memória distante que ele compartilhou uma vez com
Rosetta. Ele se lembra do rosto de seus pais e de como eles o amavam profundamente. Melvin simplesmente desaba em lágrimas e colapsa. Nesse momento, Cadriel entra na sala. Ana rapidamente se retira. Ele informa Leia que uma guerra pode estourar no mar devido aos ataques navais em andamento. Como resultado, ele teria que deixá-la novamente. Desta vez, não pode prometer voltar tão cedo. Ele então pede um favor a ela, que postpone sua vingança até que ele retorne. Ele já sabia de tudo isso? Cadriel continua dizendo que não poderá protegê-la se ela agir enquanto ele estiver fora, especialmente agora que Nick se tornou mais perigoso do que nunca. Ao ouvir isso, Leia perde a paciência. Ele tinha informações sobre Nick o tempo todo, e não lhe contou. Para ela, Cadriel não poderia ser mais egoísta nesse momento. Enfurecida, ela então diz a ele para matar Nick pessoalmente. Se ele não puder, ela nunca mais vai se importar em falar com ele novamente. É uma ameaça fácil de fazer para ela, mas é um destino doloroso, pior que a morte, para Cadriel. As intenções dele podem ter sido proteger ela, mas agora tudo o que ela sente é que está sendo sufocada e impedida. Cadriel fala, sua voz embargada enquanto expressa que não pode perdê-la novamente. Rosetta, ele só está cuidando de você, sabia? Leia está prestes a retrucar, mas Ana aparece com notícias graves. Lady Audrey, a noiva do príncipe herdeiro, veio sem avisar. Ela está pedindo por Leia. Aparentemente, o príncipe herdeiro Diego pediu para Audrey transmitir uma mensagem para Leia. Mas com Cadriel lá, ela parece ter esquecido. Sorrindo de forma astuta, ela então convida Leia para sua residência no dia seguinte. Ela promete lembrar e passar a mensagem até lá. Cadriel recusa. Para seu desgosto, Leia interrompe e aceita o convite. Ela sabe que é uma armadilha, mas está disposta a arriscar se isso significar conseguir informações sobre o Nick. No dia seguinte, Leia se encontra com Audrey. O que ela não espera é que Diego se junte a elas. Ela pergunta sobre a mensagem, mas os dois continuam enrolando. Quando ela serve chá, seu nariz enruga, reconhecendo imediatamente a magia dentro dele. Leia dá um gole e estilhaça a xícara enquanto finge já estar presa em um transe. Audrey ri da descuidada, mas Diego desconsidera. Enquanto ela estiver sob o feitiço, isso é o que importa. Eles então começam a conversar, com Diego se dirigindo a Audrey como mãe. Que tipo de reviravolta doentia é essa? Leia se sente enojada por dentro, mas permanece rígida e sem reação por fora. No entanto, Audrey não está tão convencida. Ela se inclina perto e tenta furar os olhos de Leia com uma agulha. Quando Leia não reage, é só então que Audrey acredita que ela realmente está sob seu feitiço. Por favor, Audrey. Ela expressa que Diego deve se acostumar com Leia a partir de agora. Afinal, um gole do tônico de chá dela faria Leia buscar sua presença continuamente. Ela então ri de forma maníaca. Tudo está indo de acordo com seu plano. Leia está sob o controle dela. Nick está fazendo o que elas pedem. Agora só falta se livrar de uma certa ratazana. Quanto a quem essa ratazana é, ou o que esses dois estão tramando, ainda temos que descobrir. Naquela tarde, Leia invade o escritório de Owen. Ela tira seu vestido e entrega a um Owen atordoado. Enquanto coloca a camisa dele, furiosa, ordena que ele investigue o chá que estava embebido em seu vestido. Embora tenha fingido estar em transe, Leia não estava enganada. O corpo de Audrey era claramente um cadáver. Naquela noite, Leia acorda com Cadriel acariciando-a. Em murmúrios baixos, ele expressa que nunca quis que seu amor por ela parecesse sufocante. Ele vai partir mais cedo do que o esperado. Amanhã, para ser exato. Mas ele deseja lhe dar algo antes de partir. Uma pistola. Leia sorri para o presente de despedida. Ela permite que Cadriel a designasse alguns seguranças, desde que não se aproximem a menos de 2 metros dela. É verdade que estes são tempos perigosos em que vivem. Ela só pode rezar para que ela e Cadriel fiquem seguros um pelo outro. No dia seguinte, Leia mal consegue se concentrar durante as aulas de esgrima com Owen enquanto treinam. Owen se pergunta se ela ingeriu algum do chá que pediu para ele investigar, ao que Leia afirma em branco. Ao ouvir isso, Owen entra em pânico. Ele rapidamente produz um antídoto para ela beber. Aparentemente, o chá que ela bebeu estava infusionado com uma droga comumente usada na magia para fazer a mente de alguém ficar em branco. Vendo Leia em ótima forma, ele só consegue se perguntar por que ela não é afetada por isso. Owen realmente conseguiu o antídoto apenas para ela. Embora ela não se lembre, ele e Leia costumavam ser muito próximos antes de ela perder todas as suas memórias. Algo me diz que Leia e Owen tinham sentimentos não resolvidos no passado. Após seu treino, Leia fica furiosa quando Melvin a informa que Nick é quem está liderando os corsários. Os barcos inimigos que Cadriel e seu pai estão enfrentando. A ansiedade começa a se instalar quando ela recorda as palavras de Audrey. Quando ela disse que estava tentando se livrar de uma certa ratazana, será que ela se referia a Cadriel? Sem demora, Leia manda Melvin acelerar os preparativos. Nesse momento, Melvin tira um pedaço de papel. Uma mulher idosa queria entregar isso a Leia. Em suas mãos,
o papel se transforma em uma poção. Uma voz a pressiona a buscar pistas de outra bruxa. Leia entende imediatamente quem é: Audrey. No dia seguinte, Leia se encontra com Audrey e usa a poção para colocá-la em um transe momentâneo. Sob seu feitiço, ela confirma que Audrey é realmente uma bruxa, e não é qualquer bruxa. Ela é a mãe biológica de Diego, que mudou de corpo após seu próprio corpo ter morrido durante o parto. Ela admite que queria se transferir para o corpo de Leia mais cedo. Dizem que ele era imortal. Ela trouxe o trabalho de eliminar Leia, apenas para que outra alma o ocupasse antes que pudesse entrar. Nesse momento, os efeitos da poção começam a desaparecer. Audrey logo retoma a consciência. Por sorte, ela não percebe nada de estranho. Tentando arranjar uma desculpa para encontrar Audrey, Leia finge estar desejando o chá que foi servido em sua última visita. Isso faz os lábios de Audrey se contorcerem em um sorriso irritante. Ela acredita completamente que Leia ainda está sob seu feitiço. Lamentavelmente, ela exclama que só ela pode providenciar o chá. Mas ela tranquiliza Leia, dizendo que avisará assim que conseguir o chá novamente. Em outro lugar, a Marinha de Monte Rosa está cercada por navios inimigos. Justo quando Cadriel e seus homens estão evacuando, eles são atingidos por bolas de canhão em chamas. Eles não conseguem escapar. Naquela noite, Leia corre para Melvin e manda ele preparar o navio que pediu. Não há mais tempo a perder. Aparentemente, segundo Audrey, Cadriel pode estar além de qualquer salvação agora. Como um relógio, Ana chega trazendo notícias ruins. A Marinha de Monte Rosa retornou, mas Cadriel não está à vista. Desesperada, ela ordena um grupo de busca, apenas para ser informada que isso não é permitido sob as ordens do novo almirante. Um novo almirante foi designado dias antes do retorno da Marinha de Monte Rosa, e é assim que você sabe que tudo isso foi uma armadilha. Leia avança diretamente para o escritório do novo almirante. Ela reitera seu pedido, mas é negado mais uma vez. Ele expressa que uma equipe de busca seria apenas um desperdício de recursos. Não conseguindo suportar o desrespeito dele, Leia arma sua pistola e a aponta diretamente para ele. O almirante treme como uma folha. Nesse momento, a princesa imperial, a irmã mais nova de Diego, chega para mediar entre eles. Leia sugere uma alternativa. Ela oferece se encarregar de encontrar Cadriel e os marinheiros desaparecidos sozinha. Ela usará seu próprio navio e montará sua própria equipe de busca. Tudo que ela precisa é de uma licença que a autorize a sair do porto. O almirante tenta objetar, mas a princesa não vê nada de errado nos planos de Leia. Sem hesitar, ela concede a Leia as permissões necessárias e dispensa o almirante. Elas discutem o plano da equipe de busca a sós. A princesa admite que Diego retornará em 15 dias. Quando ele voltar, ele planeja declarar guerra, designando a ela sua própria irmã, que não tem conhecimento ou experiência naval como comandante. Seu objetivo é simples: eliminar sua própria irmã e a família Monterosa para que sua reivindicação ao trono não seja contestada. Se Leia conseguir salvar Cadriel nos 15 dias antes do retorno de Diego, isso significaria o mundo para a princesa. Assim como ela está apostando em Leia, ela espera que Leia também escolha confiar nela. Ao ouvir isso, Leia confia na princesa. Ela confessa que irá percorrer a impensável rota Eltravolta. É uma rota pirata que cortará o tempo de sua viagem pela metade. A princesa acena com a cabeça em concordância, prometendo apoiá-la. Logo, as duas selam sua cooperação com um aperto de mão. Assim, nossa garota se torna capitã mais uma vez. Em outro lugar, alojado em uma vila chique, Cadriel espera sozinho. Eu me pergunto se ele está sendo mantido refém ali. De volta à Guilda da Informação, Owen fica atordoado ao ouvir a notícia de que Leia está liderando sua própria equipe de busca. Apesar das objeções de seu subordinado, ele arruma suas coisas para sair e se junta à tripulação de Leia. Desta vez, ele não faz isso por dinheiro. Na verdade, é por preocupação com Leia. Quem é seu primeiro amor? Droga! Eu sabia que ele tinha algo por ela. Não demorou muito e Leia e sua equipe partiram. Logo, ela foi atingida pela enjoo do mar. Bem irônico, considerando que a alma no corpo de Leia é de uma pirata experiente. Durante a jornada, Owen, sempre tão perceptivo, logo deduz que eles planejam atravessar o infame Eltravata. Mas vendo que precisam de tokens de pirata para cruzar essa rota, ele acha que primeiro vão parar no cemitério de navios. Eles vão procurar os tokens de pirata de Rosetta. Ao ouvir isso, tanto Leia quanto Melvin ficam pasmos por serem lidos como um livro aberto. Limpando a garganta, Leia afirma tudo para todos. Em seguida, ela passa as instruções de Melvin para ficar de olho na entrada do cemitério de navios. É um lugar marcado pela estátua de uma sereia e envolto em um denso nevoeiro. Enquanto fala, o nevoeiro os envolve. Instantaneamente, Leia entra em pânico. Os marinheiros que estão no leme se deixaram fascinar pelo feitiço da Mitsaulides, estátua de sereia.
Ela queria agir com cautela para não comprometer sua identidade, mas não tinha escolha a não ser assumir o leme ela mesma. A forma como ela grita ordens e age como uma pirata experiente confunde Owen além da compreensão. Ele coloca sua confusão de lado, porque, neste momento, sua prioridade é ajudar seu primeiro amor a estabilizar o navio. Tanto Owen quanto Leah conseguem desviar o navio do armadilha do redemoinho do cemitério de navios. Isso é uma grande conquista, considerando que até Rosetta não achava que fosse possível. Finalmente seguros, a equipe ancoram no cemitério de navios. Mas, para desânimo de Leah, Owen e Hugo a seguem atrás dela e Melvin. Ela realmente gostaria de se livrar deles. Ter que fingir que não sabe nada sobre essa jornada diante dos outros está realmente atrapalhando. Felizmente, a oportunidade perfeita chega logo. Enquanto os três homens conversam sobre algo, ela rapidamente se esgueira, deixando-os para trás. Sozinha, Leah chega ao cofre do cemitério de navios. Para o atendente, ela afirma ser a sucessora de Rosetta e exige com audácia acessar seu baú de tesouro. O atendente apenas sorri e desafia Leah. Ele a avisa que muitos tentaram e falharam. Quando Leah acerta todos os códigos de Rosetta, ele sorri de orgulho. Ele a reconhece como a verdadeira dona. Cumprindo sua palavra, ele entrega o baú de Rosetta. Lá, ela pega o token de Karagoth. Mas antes de sair, o atendente transmite uma mensagem. Se ela realmente é Rosetta, é melhor ter cuidado. Alguém a espera na entrada da taverna. Ela só pode imaginar que é Nick se reunindo com Melvin. Ele informa que Owen e Hugo ainda estão atrás dela. No entanto, Leah não se importa. Ela está mais preocupada com a pessoa que a espera na taverna. Apesar do pedido de Owen, ela vai para a taverna sozinha. Lá, ela não encontra Nick, mas Calypso, ou pelo menos uma de suas formas físicas. Calypso vai direto ao ponto. Ela oferece um acordo a Leah. Aparentemente, a outra pessoa procurando por Leah. E é exatamente quem ela pensa que é. Tudo o que Calypso quer é que Leah elimine essa pessoa. Em troca, ela a guiará até Cadriel. Das suas vestes, ela tira uma bússola, afirmando que isso direcionará Leah até seu marido se ela pedir de forma sincera. Embora Calypso não explique por que quer Nick fora do caminho, Leah aceita seu pedido. Afinal, ela ia atrás dele de qualquer jeito. Então pode muito bem acertar dois pássaros com uma pedra só. Estranhamente, Calypso faz um pedido adicional. Ela pede o cabelo de Leah, expressando que isso nutriria seu corpo frágil. O que há com o corpo de Leah que todos parecem cobiçar? Leah riu sarcasticamente. Se ela não estivesse tão desesperada para salvar Cadriel, não estaria cortando suas madeixas douradas. Com o cabelo de Leah em mãos, Calypso então abençoa sua jornada e desaparece sem deixar rastros. Logo, Leah e sua equipe partem do cemitério de navios. Eles continuam sua jornada para encontrar Cadriel no mar. Owen pede desculpas por ter sido tão protetor ultimamente. É um hábito, ele diz. Depois de tudo, ele sempre cuidou dela desde a infância. No entanto, se Owen fosse honesto, haveria mais em suas ações do que apenas preocupação amigável. Amor e culpa seriam os verdadeiros motivos por trás de cada movimento dele. Veja, não houve um dia que a intoxicação de Leah não o assombrasse. Se Leah acordasse novamente, ele prometeu que sempre a protegeria, mesmo que isso significasse entregá-la a Cadriel. Owen andou para que Rosetta e Cadriel pudessem correr, voltando a conversar com Leah. Ele promete ser mais consciente e manter distância dela a partir de agora. A última coisa que ele deseja é que ela se sinta sufocada pela preocupação dele. Depois de ouvir tudo isso, Leah o perdoa. Mas, infelizmente, a conversa sincera deles terá que esperar, porque eles acabaram de chegar à abertura de El Travata. Espere, El Travata é um redemoinho. Não é à toa que todos temem essa rota. Instantaneamente, Leah e sua equipe navegam direto para o vórtice. Após uma volta ameaçadora de morte, eles passam para o outro lado. E é exatamente onde a bússola diz que Cadriel estaria. A equipe atraca, mas para seu desagrado, soldados aparecem e os impedem de ir adiante. Acontece que o príncipe herdeiro Diego está na ilha, e ele foi quem deu a ordem de barrar qualquer um de passar. Sem se deixar abater, Liam se encontra com Diego pessoalmente. Ele está longe de ser um anfitrião hospitaleiro. Ele revela que sabe que ela é Rosetta e que veio em busca de seu marido. Infelizmente, ele afirma que Cadriel não está na ilha. Então, sem aviso, Diego traz um colar mágico e domina Rosetta, prendendo-a com a intenção de levá-la de volta com ele em 3 dias. Felizmente, Melvin e Owen a libertam rapidamente. Enquanto fogem, eles informam Leah que Diego tem um certo homem loiro trancado no anexo da vila. No entanto, esse homem foi transferido para outro lugar bem antes da chegada de Leah. Leah ri, mas então Hugo interrompe e entrega uma carta do bispo da ilha. Ao lê-la, seu coração acelera. No peito,
A carta é de Cadriel. Ele pede para ela se encontrar com ele em um lugar designado no meio da noite. Ela tem certeza de que pode ser uma armadilha, mas Rosetta arrisca assim mesmo. Naquela noite, ela se dirige ao local do encontro. Mesmo antes de chegar, uma voz familiar chama por trás dela. É seu próprio marido, Cadriel. Ao vê-lo, Leia grita de alegria. Sempre doce, Cadriel selou o reencontro com um beijo. Ele então compartilha que o bispo da ilha, que ele conhece desde a infância, o ajudou a escapar das garras de Diego. Falando do bispo, eles vão à igreja para planejar o próximo movimento. Para Leia, o objetivo é simples: tirar Cadriel da ilha o mais rápido possível, sem que o príncipe herdeiro saiba. Se ele descobrir, é óbvio que virá atrás deles na hora. O bispo está angustiado com a situação, mas coopera mesmo assim. A ilha está prestes a enviar decorações de altar para o continente. Ele propõe esconder Cadriel como carga. O plano é impecável, mas sem que eles saibam, Audrey está ouvindo do lado de fora da porta. Em outro lugar, Melvin espiona Diego e Nick à beira-mar. Para sua confusão, ele ouve Nick fazer Diego prometer que o ritual planejado só será realizado depois que a alma de Rosetta for transferida para um novo corpo. A verdade é que o plano de Diego sempre foi realizar um ritual que transfere a alma de sua mãe para o corpo imortal de Leia. Seu objetivo é ressuscitar Scylla, a maligna bruxa do mar, e torná-la a única deusa da terra. Não é à toa que ele está doido. Sua própria mãe é a bruxa do mar. Melvin imediatamente relata tudo para Leah e ela fica indignada com isso. Ouvir sobre os planos dele só solidifica sua determinação de levar Nick ao seu fim pessoalmente. Ao fazer seu movimento, ela diz a Melvin para espalhar a notícia. Alguém com o token de Kiragosh apareceu. No dia seguinte, Leah e a igreja executam seu plano. Mas para seu horror, Diego e seus homens chegam ao porto e os impedem de partir. Ele se lembra de ter dito a Leah para ir embora com ele. E aqui está ela, desobedecendo suas ordens. Cansado de sua falta de respeito, ele manda abrir e destruir toda a carga. Ele tem certeza de que Cadriel está em uma das caixas. Quando seus homens não encontram nada, ele se aproxima pessoalmente da última caixa. Sem aviso, ele crava sua espada nela. Sangue escorre descontroladamente da caixa. A visão traz um sorriso ao rosto de Diego. Ele realmente é perverso, não é? Quando a caixa é aberta, seu sorriso desaparece tão rápido quanto apareceu. Veja bem, na noite passada, o grupo percebeu que Audrey estava espionando eles. Eles discutiram planos falsos a portas fechadas enquanto escreviam seu plano real. O que Diego não sabe é que, enquanto ele se concentrava em verificar as caixas, Cadriel já havia embarcado. Então você pode imaginar a fúria em seu rosto quando ele abre a caixa e encontra não Cadriel, mas uma cabra morta dentro. E não é qualquer cabra, é a cabra sacrificial de seu povo. Leia rapidamente intensifica os eventos. Em breve, a acusação de blasfêmia paralisa Diego, forçando-o a recuar. Irritado, ele quer zarpar e acertar as contas no mar, mas seus homens reportam vários danos em seu navio, impedindo-os de partir. Com Diego fora de cena, Leia e sua tripulação então aproveitam para se retirar. Isso aí, garota! Mostre a ele quem manda no mar. Cadriel e Leia finalmente têm a liberdade de passar tempo juntas. Sejam abraços, aconchegos ou beijos apaixonados, elas se banham de afeto bem na varanda do seu quarto. Em poucos dias, elas conseguem voltar ao Império. A princesa imperial as recebe calorosamente. Ela parabeniza Leia com orgulho pelo sucesso de sua missão e promete-lhe conceder uma honraria de cavaleiro após tudo terminar. Naturalmente, Leia não poderia estar mais grata. Mas algo na pressa da princesa em deixar Leia descansar a incomoda. Parece que ela só, interessada em conversar com Cadriel, ela está deixando Leia de fora das discussões sobre a guerra. Nossa garota Rosetta também é capaz, sabia? No dia seguinte, Cadriel volta tarde de uma reunião. O verdadeiro problema surge quando ele sugere que ela volte para a capital antes da guerra começar. Para ele, a segurança dela é a prioridade número 1. O quartel militar e a base naval não são lugares para ela. Ao ouvir isso, Leia fica boquiaberta. Não foi ela quem o salvou? Não é ela a pirata? Experiente? Mesmo assim, ele está agindo como se ela fosse impotente. Logo, uma discussão acalorada começa entre eles. No entanto, um barulho repentino na porta os interrompe. Leia verifica, mas como já está perto da porta, ela sai furiosa, deixando Cadriel sozinho e decepcionado. Do lado de fora, a situação é igualmente angustiante. Isso porque Owen a encurrala com uma expressão sombria. Aparentemente, ele ouviu a briga dela com Cadriel. Isso significa que ele descobriu tudo sobre Rosetta. Estar no corpo de Leah. Ai. Furioso, Owen a xinga por ter roubado a vida de Leah. Ela tenta se defender, mas Owen se recusa a ouvir. Ele então a agarra com força, jurando se livrar dela e trazer de volta a alma de Leah.
Naquela noite, Leah recebe boas notícias de Melvin. Alguém quer comprar o token de Karagot dela por uma frase generosa de 100.000 almas. Ela fica radiante. Parece que não precisa mais depender de Cadriel. Em outro lugar, Owen está desolado. Então, das sombras, Audrey aparece e o provoca com a alma de Leah, prometendo trazê-la de volta se ele ajudar o lado de Diego a vencer a guerra. Owen, eu sei que você ama Leah, mas não caia nos planos de Silas. De volta ao porto, Leah já tem uma ideia de quem é o comprador dela, Nick. Só de pensar em vê-lo e finalmente conseguir se vingar a faz tremer de excitação. Isso é até Melvin lhe dizer que faltam 20 horas para o acordo dele expirar. Leah promete aceitar a proposta. Ela vai se encontrar com ele. Melvin faz os preparativos necessários para uma viagem de ida e volta. Para sua surpresa, Leah, ou melhor, Rosetta, compartilha que não vai voltar depois de matar o Nick. É uma vida de pirata para eles outra vez. Naquela noite, Leah volta para casa onde está Cadriel. Ela diz que vai ceder à proposta dele. Para a paz de espírito dele, ela vai voltar para a capital, assim como ele deseja. A notícia empolga Cadriel. Ele não poderia estar mais agradecido por sua compreensão. Ao amanhecer, Leah parte. Ela não vai para Skylid. Em vez disso, ela vai se encontrar com Nick de uma vez por todas. Justo quando ela pensa que conseguiu colocar seu plano em prática, Cadriel aparece bem atrás dela, parecendo visivelmente magoado e traído. Agora, ele é um homem com o coração partido. A realização de que Rosetta o deixaria novamente faz Cadriel desabar. Ele implora para que ela fique, gritando sobre o amor que uma vez compartilharam. Infelizmente, Rosetta também tem seus próprios sentimentos. Ela não tem intenção de mantê-los escondidos desta vez. Ela sabe que Cadriel a ama, mas simplesmente não aguenta mais um dia sufocada pelo amor dele. Ela termina tudo entre eles, confessando que não o ama o suficiente para ficar com ele. Na última frase dela, Cadriel finalmente para. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele se resigna à separação. Com a voz trêmula, ele a chama, desejando que ela cuide de si mesma o suficiente para que nunca mais tenha que ouvir falar dela novamente. É um sentimento que Rosetta devolve. Sem olhar para trás, ela o deixa para sempre. Lá se vai meu navio. Está afundando, galera. De manhã, Melvin e Leah chegam ao local da reunião. Inesperadamente, ela pede para ele ficar para trás, dizendo que não quer que Nick o use contra ela. No entanto, ela deixa com ele a bússola de Calypso, dizendo que isso vai ajudá-lo a encontrá-la se as coisas forem mal. Dentro da taverna, Leah espera por Nick, sem saber como vai reagir ao vê-lo novamente. No entanto, ouvir a voz dele é tudo que ela precisa para descobrir alguma clareza. Ela definitivamente ainda quer que ele morra. Nick sorri com arrogância, despreocupado com a pistola apontada diretamente para ele. Leah, no entanto, está morrendo de vontade de saber por que ele a traiu. Foi um erro, ele diz. Quando Leah se recusa a ouvir, as coisas ficam violentas. Ele acaba a nocauteando. Quando ela acorda, se vê vestindo roupas reveladoras, presa à cama de Nick. Acontece que essa tem sido a maior fantasia de Nick, ter Rosetta só para ele. Que creep pervertido. Aparentemente, ele está obcecado por ela há muito tempo. Quando não conseguiu tê-la, pediu ajuda a Scylla. Juntos, eles elaboraram um plano para transferir a alma dela para um corpo frágil, um que Nick poderia domar facilmente. Mas houve um erro. A alma dela foi acidentalmente transferida para o corpo de Leah, a santa secreta de Deus e o próprio corpo que Scylla queria possuir. Desta vez, ele definitivamente fará o serviço direito. Com suas flores antalas plenamente florescidas, em breve Scylla poderá realizar seu ritual e se tornar uma deusa. Quando isso acontecer, Nick poderá finalmente transferir a alma de Rosetta para outro corpo e amá-la pelo resto de sua vida. O amor dele dá nojo em Leah. Ela se vê comparando o amor dele com o quanto Cadriel realmente a amava. Ao ouvir isso, a determinação de Nick se solidifica. Ele vai acabar com seu rival amoroso, Cadriel Monterosa. Em outro lugar, Audrey ordena a Diego e Owen para preparar tudo para o ritual amanhã à noite. Ela também encarrega Owen de espalhar rumores de que a esposa de Cadriel era, na verdade, uma santa, e que ela começou a servir em templos e a curar os doentes. Ao fazer isso, Scylla, que estará no corpo de Leah, ganharia devotos e crentes. Quando os humanos começarem a adorá-la, ela finalmente se tornará uma deusa. No entanto, Diego apresenta um pequeno problema: Cadriel. Audrey simplesmente sorri, o tranquilizando de que Cadriel não virá. Afinal, ele e Leah não estão se dando bem neste momento. E mesmo que ele apareça, Audrey planeja se livrar dele de uma vez por todas.
Diego está convencido de que, em breve, sua mãe, não, Lady Scylla, finalmente poderá realizar seu sonho de séculos. No dia seguinte, Melvin exige com urgência um encontro com Cadriel. Ele informa que Rosetta está em perigo. Cadriel, no entanto, apenas o lembra do acordo que fizeram para viver vidas separadas. Sua indiferença vacila ao descobrir que Rosetta foi sequestrada por Nick. Então, ele ordena que seus homens se preparem para um ataque surpresa. Eles vão invadir o navio de Nick antes do anoitecer. Enquanto isso, no navio de Nick, o espírito minguante de Calypso visita Leah. Ela expressa que o momento de acabar com Nick finalmente chegou. A pressão do espírito é intensa. Leah descobre que Nick aprisionou o corpo físico de Calypso. Ela pede para ser libertada para interromper o ritual de Silas. Calypso revela que precisam destruir uma das 3 coisas: as flores antalas, o colar de Calypso que abriga a alma de Leah ou o próprio corpo de Leah. Acariciando a bochecha de Leah, Calypso então confessa a verdade. A alma de Rosetta sendo transferida para o corpo de Leah foi toda culpa dela. Veja bem, Nick realmente ia conseguir transferir a alma dela para o corpo de uma mulher frágil, mas Calypso não podia simplesmente ficar parada, não quando Rosetta é sua escolhida Saintes. Acontece que Calypso é, na verdade, Pontus, o deus pirata, assim como Leah é uma Saintes de Deus. Rosetta é a Saintes de Pontus. No entanto, agora que Pontus tem menos devotos, ela se tornou nada mais que uma bruxa do mar. As revelações surpreendem Leah, mas, sinceramente, ela não está tão abalada. Calypso sorri, tipo, sim, essa é minha garota. Assim que Calypso for libertada, ela promete destruir as flores antalas e o colar que abriga a alma de Leah. No entanto, se sua força falhar, então a pior opção deve acontecer. Rosetta terá que se livrar do corpo de Leah. Naquela noite, Leah se liberta de suas correntes, exatamente como planejado. Ela liberta Calypso da prisão de Nick. Justo então, Nick chega. Os 2 piratas se enfrentam. O ódio e os ressentimentos os impulsionam, cada um à sua maneira. No momento mais oportuno, ela finalmente reivindica a vida de Nick, transfixando seu pescoço com sua espada. Atrás dela, Calypso observa com orgulho e cura suas feridas. Ela pede a Leah para cobrir sua ausência até que destrua as flores antalas. Leah concorda, embora hesitante. Há apenas uma dela, e toda a tripulação de Nick já está vindo em sua direção. Embora ela não faça promessas, Leah enfrenta quantos piratas consegue. Porém, a tragédia acontece. Scylla chegou. Ela desferiu um golpe mortal que nem Leah nem Calypso conseguem desviar. Silenciosamente, Calypso só pode se desculpar por ter falhado. Oh, não! Agora tudo depende de Rosetta. Quando Leah recobra os sentidos, descobre que está amarrada ao mastro do navio. Incapaz de fazer qualquer coisa, vê os homens de Diego jogando o corpo de Calypso no mar. Leah luta contra suas amarras. Ela só consegue se perguntar por que Scylla está fazendo tudo isso. Sua pergunta diverte Scylla, mas sua resposta é simples: vingança. Enquanto Scylla se prepara para o ritual, Leah consegue fazer Owen recuperar a sanidade. Ela revela que a alma de Leah está em perigo. Justo então, canhões disparam à distância. Nosso cavaleiro de armadura reluzente, Cadriel, chegou. Em pouco tempo, Cadriel e seus homens infiltram o navio de Nick. Cadriel, no entanto, vai direto até Leah e a envolve em seu caloroso abraço. Os 2 fazem as pazes. Desta vez, ele promete estar ao seu lado, não para protegê-la, mas para apoiá-la e lutar ao seu lado. Galera, temos uma guerra para lutar aqui para parar o ritual da Scylla. Leah tenta destruir as flores antalas, mas para sua decepção, Owen revela que apenas a magia de uma bruxa pode destruir as flores. Uma explosão os faz ter que pegar o colar de Calypso de Diego. Juntos, Leah e Cadriel tentam dominar Scylla, mas não adianta quando ela usa sua magia para mantê-los afastados. Enquanto isso, Owen e a princesa imperial enfrentam Diego sem remorso. A princesa acaba com seu irmão. Owen pega o colar para guardar. Com Diego fora do caminho, o que resta é lidar com Scylla. Falando nela, Leah consegue acertar um golpe em Scylla. Furiosa, Scylla conjura uma bola de fogo destrutiva, mas, para o horror de Leah, ela a lança direto em Cadriel. Cadriel não consegue escapar. Para seu choque, Leah o empurra para longe e leva o impacto do ataque. Scylla grita de horror. Ela tenta curar o corpo de Leah, mas, assim que se distrai, a princesa imperial arranca seu coração, incapacitando-a completamente. Em lágrimas, Cadriel corre para o corpo sem vida de Leah. Ele chama por Rosetta e implora que ela não o abandone. Mas, em resposta, ela apenas acaricia sua bochecha. Não há nada que possam fazer. Ela espera que Cadriel não se culpe pelas escolhas que fez. Logo, a alma de Rosetta e o corpo de Leah desaparecem nos céus, deixando Cadriel em desespero. Assim, a guerra chega ao fim. Alguns dias depois,
Calypso aparece diante de Owen. Ela espera que ele tenha posto um fim ao tormento da alma de Leia, presa no colar que ele guardou. Owen concorda. Logo, Calypso liberta a alma de Leia antes de desaparecer nos céus. Leia agradece sua querida amiga, deixando Owen em lágrimas. Grato, Owen agradece a Calypso, mas ela pede um favor, que ele espalhe a palavra sobre a santidade de Ponto, Rosetta, a Alvorada Vermelha. Aparentemente, santos que sacrificam suas vidas por seus entes queridos têm o potencial de se tornarem deusas, desde que, claro, as pessoas acreditem nelas. 3 anos depois, Cadriel está triste na mesma praia onde ele e Rosetta fizeram seus votos a Ponto. No entanto, para a surpresa dele, ela aparece diante dele. Acontece que ela se recusou a receber o título de deusa. Ela queria voltar e ficar com ele. Porém, isso significa que ela é uma bruxa, por status. Cadriel não se importava nem um pouco. Ele se joga em cima dela e declara seu amor como já tinha feito 1 milhão de vezes antes. Eu realmente gostaria que ela tivesse seu corpo original de volta. Enfim, esse é o fim do Nobre Pirata, pessoal. Seja uma amizade eterna como a de Leia e Owen ou um amor teimoso de pirata como o de Cadriel e Rosetta, essa história nos lembra que o amor pode vir de todas as formas. Ele pode até transcender nossas formas terrestres. Como sempre, obrigado por assistir e apoiar o canal.